Chegou o momento, hein? Abre a tela, deixa eu conversar com ele. Uma honra ter ele aqui com a gente, o vereador Antônio Carlos, conhecido como Tonho do Povo. Tonho, bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, um bom dia aí para quem está em casa. Meu cordial bom dia a todos, né? Quero agora pela manhã cumprimentar a minha esposa que está nos assistindo, meus irmãos Maurício, Edson, a Jussara, a Nenzinha, né? Meus cunhados também estão todos, a Cleonice, o Cláudio, a Cleomara, todos, inclusive a Cleomara é da região de Lins e lá também acompanha você. Muito obrigado. Quero também dar meu bom dia também ao vereador Roberto de Souza, também ao vereador Fabinho também, que está nos assistindo nessa manhã, vários amigos, a todos os funcionários da Câmara, agradecer ao doutor Ricardo, que é uma pessoa que está sempre conosco, a Débora, minha assessora, e assim, parabenizar a todos, porque dentro do contexto de política, nós temos que ter esse meio de comunicação, Jair. Isso é muito importante para a democracia. A democracia. Tudo que acontece dentro de uma cidade, dentro de um estado, no país, tem que ser divulgado. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, para que a gente possa aí fazer alguma reflexão sobre alguns pontos. Eu sou um vereador muito polêmico, né? Eu fiquei fora um mandato, mas Deus permitiu que eu voltasse. É o meu terceiro mandato. E, assim, eu não compartilho com coisas erradas, não tem porquê, eu não gosto. Então, é por isso que, assim, quem gosta, gosta. Quem não gosta, me odeia. Então, eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para trabalhar e simplesmente fazer aquilo que a população me colocou aqui para fazer, que é cobrar. Eu sou cobrado. Verdade. Eu sou um privilegiado, não só de ser amigo do Tonho, mas de ser o compositor do Dingo e o cantor do Dingo de campanha do Tonho, para quem não sabe. O ano que ele não me colocou para cantar, ele perdeu a eleição. Perdi a eleição. Isso aí é uma verdade mesmo, né? Os Dingos, desde o primeiro até o último, disputei 5 eleições, né? Perdi 2 a primeira perdi a terceira. A primeira eu tive 456 votos, aí a segunda eu tive 1.450, a terceira eleição eu tive 1.645, a quarta eu tive 1.028, fiquei fora, e essa agora consagrado aí com 1.524, ao qual eu quero agradecer a população, principalmente o bairro da Vila Margarida. Eu tive voto em toda a cidade, né? Existem algumas polêmicas, né? De que alguns lugares, eu tive voto em todo território ferrazense, eu tive voto. Mas a Vila Margarida muito, para mim, a minha vida é a Vila Margarida, entendeu? Hoje eu tenho um trabalho em toda a extensão da cidade, mas a Vila é onde eu nasci, me criei, 56 anos de Vila Margarida. O pessoal costuma dizer, eu costumo colocar eu sou aquele neguinho favelado da Margarida que veio aqui pro centro e está aqui para representar. Então, quando o pessoal coloca Tonho do Povo, é porque realmente eu me considero do povo. E o refrão do Dingo do Tonho, eu lembro. Amigo do povo, cidadão de bem, ele vai pra cima, não tem medo não. O homem que é trabalho é um sangue novo. Olha aí, meu povo, é Tonho pra você. Pessoal, daqui a pouquinho tem muita coisa, vai rolar no programa, muitas perguntas. Se você de casa já tem até algumas perguntas, eu quero pedir para minha técnica aqui, meus filhões, já pegar as principais notícias, printa, manda no meu WhatsApp, que daqui a pouquinho nós vamos conversar e retratar as perguntas de você de casa. Pessoal, você que está chegando agora, hoje eu fiz questão de convidar o Tonho para poder ser entrevistado. Na realidade, eu vim fazendo um convite a ele há algum tempo e ele falou, Jair, no momento certo a gente vai, está finalizando o ano, e eu acho muito interessante os vereadores, vou convidar todos novamente para poder primeiro fazer um balanço deste ano, enquanto legislativo. E essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para o Tonho. Tonho, você consegue pontuar algumas ações suas enquanto vereador esse ano e a sua bandeira principal aí nesse terceiro mandato, como você disse, né? Sim. Fique à vontade. Jair, eu vou até pedir permissão a você, tem alguns nomes que assim, me permita, algumas pessoas que eu vou lembrando no decorrer do programa. Fica à eu vontade. Quero aqui, inclusive, fazer referência aqui, dar meu bom dia ao vereador e meu parceiro, amigo, vereador Silas Faria, Silas. né, que é um grande amigo. Ele mandou A mensagem. Elaine Checheto também, que foi uma das pessoas que trabalhou com nossa campanha. Certo. A Aninha, que está
em Minas Gerais também nos assistindo nesse momento. Nós temos também o Anésio, o Anderson Silva, que eu não posso deixar, que o Anderson é o vereador do Margarida, como ele é chamado lá, né? Tem também o Marquinhos Kinder, e assim, à medida que eu vou lembrando, eu vou falando, né? O que acontece, Jair? Nós temos hoje, a partir do momento que nós votamos, nós agregamos a Câmara e fazendo um trabalho. Então, o que está acontecendo na realidade de fato de direito? O nosso mandato não é um mandato de prefeito ou de deputado ou de governador. Nosso mandato é do povo. Eu fui eleito pelo povo. Então, quando eu venho para o parlamento, eu venho justamente para dizer aquilo que o povo quer ouvir. E nós estamos, assim, chegando já a um final do primeiro ano de mandato. E a gente tentou, ao longo deste ano, observar como é que estava sendo feito o mandato, o governo. No início, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Só que assim, eu tenho hoje, nós, os vereadores, que o pessoal diz o seguinte, que a oposição sangra e a oposição não sei o quê. Não, a oposição, ela geralmente é feita, porque ninguém é feito de fábrica de salsicha, todo mundo igual, todo mundo no mesmo complexo. Nós temos que ser diferente, você entendeu? Se o governo tem aqueles que estão trabalhando com ele, nós também demos a nossa contribuição. Todos os projetos que vão para casa, que vota em favor da democracia, do povo, do funcionário, nós estamos lá para aprovar, né? Agora, o que nós não aceitamos é ser tratados como moleques. Por quê? Porque hoje a gente vê uma cidade que ela tem um governo novo com hábitos antigos. E isso não pode existir. Então, a democracia, ela é clara. Quando você é eleito, nós somos eleitos e a democracia é o povo que manda. É o povo que manda. Até porque é o povo que sustenta essa máquina toda. Exatamente. Porque a Constituição diz que são o executivo e o legislativo são dois poderes distintos, mas precisam andar em harmonia. Exatamente. Nós temos 3 poderes no país, né? É o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, cada um no seu cada um. O que a gente vê em algumas cidades, em determinadas cidades, é que só existe o executivo. Por quê? Porque a gente vê algumas coisas que eu não compactuo. E tanto é que os meus pares, como eu falei aqui agora, nós temos observado algumas coisas que têm deixado nós insatisfeitos. Nós não vivemos aqui, nós somos uma democracia e uma república, né? Uma república. Você ganha um mandato, a cada 4 anos troca-se o poder. O poder não é uma monarquia. Eu ganhei a eleição e eu vou ficar aqui eternamente. Eu só vou sair quando eu quiser abdicar do poder. E assim. Hoje, a gente observa, ao longo de todos esses anos, a gente vem aí de um governo. Nós trabalhamos com o governo Jorge lá atrás e a gente viu que algumas coisas não deram certo, né? Nós depois trabalhamos também, no início, o governo do Assir também, vimos que alguma coisa não deu certo, perdiam a eleição. O governo do Zé Biruta foi um governo foi muito ruim na parte de fazer. Mas foi muito importante, mas foi um prefeito que ele deu legalidade. Nós não tínhamos referência. A qualquer momento, o Estado poderia fazer uma intervenção aqui. E nós tivemos um governo do Zé Biruta que muitos acharam que era ruim, mas que para a cidade foi extremamente boa. Importante. A cidade, durante os 4 anos do mandato do prefeito Zé Biruta, ela teve só superávit. Só cresceu. Ela só cresceu 2017, 2018, 2019 e 2020. E aí, eu não entendo como que um governo que chegou agora, ele chega e aí o grupo vai para a televisão, para a imprensa, internet, e fala, não, nós estamos com um monte de dívida, não ficou dinheiro, não ficou... Mentira! 70 milhões. É mentira! Nós tivemos a oportunidade
E nós temos documento, não estou aqui falando mentiras e inverdades. Nós estamos aqui para falar a verdade. Verdade. Entendeu? Porque eu não gosto de mentira. E aí, ao longo desses 4 anos, por exemplo, eu nunca vi, ao longo dos 2 primeiros mandatos, ficar dinheiro em caixa na prefeitura. Contrário. No governo Zé Biruta, na passagem do dia 31 para o dia 1º, ficou exatamente em caixa 74 milhões. Dos 74 milhões, 12 milhões ficou de... já estava programado para fazer o pagamento. Sobrou, então, restou-se 62 milhões. E aí, na conta. E aí, por isso que eu falo para você que, assim, no momento certo a gente tem que vir e fazer a reflexão. E aí, assim, eu estou aqui, como legislador, eu não tenho que só ser eleito, sentar na cadeira e ficar observando e não tomar providência. Nós temos hoje um governo que assumiu, como eu estou acabando de dizer, que é um governo novo com atos antigos. Dentro dessa temática, como que um governo, como você disse, que tinha 60 milhões disponível em caixa, e uma das suas primeiras ações foi pedir mais um empréstimo de 20 e poucos milhões? Então, Jair, aí é o seguinte, o que acontece? Se você tem um superávit, então a cidade, ela não está quebrada. Não está quebrada. A cidade está andando nos seus níveis. Verdade. Então, dentro dos conceitos, o Zé Biruta, quando saiu, deixou uma programação enorme no município. Deixou a parte de iluminação, né, que começou a fazer na época a troca de lâmpadas de LED, né? Deixou também, comprou aquele prédio e deixou ali que está sendo reformado, deixou lá também uma creche que está sendo terminada, né? Ele deixou aqui, o pessoal fala piscinão, mas aqui não tem piscinão. Aqui é um barramento, porque piscinão que eu saiba é outra coisa. E aí tem também um barramento que foi realizado para tentar amenizar as problemáticas de enchente no centro e que também, ao nosso ver, não está completa, porque eu nunca vi um barramento feito e deixado numa área que tem lama. Você não pode fazer isso. Verdade. Eu não entendo pessoas... Desculpa, eu sou formado em gestão pública. Eu sou gestor. Então, eu não sou engenheiro, eu não sou advogado, eu não sou técnico. Mas, em sã consciência, desculpe, eu acho que eles, assim, é um momento que o executivo... ele permeia de dizer que ele fez um trabalho, que ele inaugurou, parabéns. Eu parabenizo. Só que tem uma coisa, não pode deixar aquilo. Aquilo não existe. Que a gente saiba, quando você faz aquilo, você faz um concreto. Você entendeu? Por quê? Porque a tendência futura daquela água que desce e fica paralisada ali, ela vai descer e ela vai começar a infiltrar naquelas casas laterais. Como é o piscinão de Poá. Como é o piscinão de Poá, isso é claro. Então, assim, o que acontece hoje de fato e de direito? Não é a questão que nós somos opositores, nós vamos brigar pelo que é certo e pelos direitos da nossa população. Nós acabamos de ver aqui uma coisa, e eu quero crer que isso aqui, alguns dados possam estar equivocados, porque eu não acredito em uma cidade que eu moro na Vila Margarida há 56 anos. Nós temos lá várias comunidades e todos os dias as pessoas nos procuram na Câmara querendo uma cesta, querendo... Agora, o que é que acontece? As pessoas não devem estar sendo atendidas na sua forma correta. Porque, Jair, é muita gente passando necessidade. A fome, ela está enorme nessa cidade. Não é só aqui, é no país. Mas eu vou falar da cidade onde eu convivo. A maioria dos vereadores vive recebendo pessoas que passam por um momento difícil. Falta remédio, ele vai lá às vezes buscar, aí você encaminha para algum lugar, falta alimentação, falta o gás. Tem muitos que às vezes acaba a energia, vai tentar procurar porque tem filho pequeno. Então nós temos um problema sério na cidade e o governo tem que resolver. Deve estar errada essa conta, porque não é possível. Pelo que eu estou vendo, 30 mil pessoas
E aí, 6 mil cesta básica, nós temos o portal do Transparência, que está aí. O portal, inclusive, uma das reclamações minha é que o portal ele não está sendo abastecido na forma correta. Se tivesse dando 6 mil cestas básicas por mês, ainda seria pouco. Desculpa, isso aí é nada. Isso aí é 6 meses, nós estamos Com falando. todo o respeito que eu tenho, quem está lá, né? Eu tenho lá um amigo que a gente referencia ele, porque foi secretário comigo. Tem o Xisto também, o pastor que está lá, que é o secretário da paz. Mas desculpa, hoje, com todo o respeito que tem a eles, não cabe isso aqui. Não cabe. Nós temos uma cidade com 200 mil habitantes e uma boa parte dessa população está desempregada. Verdade. Está desempregada. Eu quero fazer, inclusive, referência aqui. Hoje, ganharam uma eleição dizendo que ia conseguir emprego, não sei o quê. Você vai na prefeitura de Ferraz, os carros, a maioria da população que está lá, dos funcionários, não é da cidade, é de Mogi, de Poá, de Suzano, é de tudo quanto é lugar. O nosso povo está tudo desempregado. É um absurdo um negócio desse. Como é que eu ganho uma eleição e não me atento a dar emprego para a nossa população? Nós temos um problema sério na cidade. A nossa população, por ser carente, tem muitos que não têm estudo, não tem conhecimento, e pela falta do conhecimento, nós temos um problema sério, que é a qualificação profissional. Em cima dessa pauta, uma parte, Antônio, ontem nós estávamos falando aqui no programa sobre um programa que foi lançado pela prefeitura, que foi feito um marketing danado, que foi o Bolsa Ferraz. 10 mil pessoas cadastradas, 4 mil pessoas que estavam aptas, era para ter sido 1.000 contratadas, tem 300 agora trabalhando, só que nós estamos recebendo diversas denúncias. Ontem, por exemplo, eu falei de 2 denúncias de pessoas que trabalham. Primeiro, trabalhando, né, sem proteção, fazendo trabalho de carpinagem, limpando esgoto lá praticamente nas escolas, sem proteção algumas. Segundo, né, existe um decreto da prefeita que uma mulher que está grávida, gravidez de risco, foi no médico, o médico deu 15 dias para que ela ficasse afastada para poder saber o que estava acontecendo. Ela retornou com um atestado e mesmo assim descontaram da folha dela os 15 dias. Dos R$1.000 que ela tinha que receber, ela só recebeu R$300. Aí a gente precisa entender uma coisa. Como é um projeto que vai beneficiar as pessoas carentes, porque quem está no Bolsa Ferraz é pessoas de extrema pobreza. E aí uma pessoa mostra que está precisando se afastar por doença e mesmo assim ela não consegue receber. E o outro ponto é a falta de seguranças, né, que essas pessoas que trabalham não têm na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Jair, pontos diferentes entre si. Por exemplo, hoje, esse Bolsa Ferraz que foi constituído, desde o início nós vemos batendo em cima porque ele foi feito de forma equivocada. Nós vimos no início lá várias denúncias de pessoas e assim, quando o governo chega, que você acaba tomando algumas atitudes e algumas ações, o pessoal fala que você está sendo radical. Verdade. Pô, o governo nem sentou e os caras já estão batendo, pô, tem que deixar. Quero dizer aqui, deixar claro hoje dentro dessa situação. O que acontece? A prefeita, a gente vê que ela tem, assim, dentro do contexto de administração, ela tem vontade, porém não é ela que administra. Hoje nós temos um problema sério nessa cidade, né? Posso falar para você que 80% quem administra é o irmão, então isso já começa a ser um negócio diferente. Tanto é que nós vamos pautar lá na frente que tem muita coisa errada dentro desse sentido. Isso aí. Dentro desse questionamento, esse Bolsa Ferraz foi constituído, nós indicamos e falamos várias situações de erros graves, e aí se continuou. Tem que ser para pessoas no estado de vulnerabilidade social. Tem pessoas lá que não têm, na sua maioria, vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social é pessoas que estão numa situação paupérrima, que não tem, né? Vulnerabilidade social é quem ganha hoje o Bolsa Família, né? Que é 200, que é 90, que hoje vai para o Auxílio Brasil, que é R$400. Então, isso aí sim. Agora, o que a gente tem visto lá, mas não teve, não... Tem sim, a gente conhece. Houve indicação, entendeu? Muitas. Apadrinhamento. A gente vai aguardando, porque se você chega no primeiro e já vai batendo... Vai pensar que é perseguição. É perseguição. Ninguém aqui tá para perseguir ninguém. Mas também não estamos aqui para ganhar uma eleição, chegar aqui e ficar sentado no colo de prefeito ou colo de deputado. Exatamente. E eu não tô aqui para isso. Quero deixar claro. E detalhe, às vezes você escuta alguém falar, pô, o cara tá com sangue na boca ou tá babando. Não.
Eu tô aqui fazendo reflexão às 200 pessoas, 200 mil habitantes que tem dentro dessa cidade e que reclama, né? A falta de médico, a falta de segurança, a falta de alimento, uma série de coisas, principalmente de trabalho. Então, é essa situação que eu tô aqui para pontuar. Vamos, dentro dessa questão, só respondendo essa questão, o EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele tem que ter. Se o cara tá numa escola e lá foi designado que ele vai fazer uma capinação, vai subir para fazer qualquer tipo de serviço, ele tem que ter proteção. É o óculos, é a bota, entendeu? É a luva, ele tem que ter o avental. E hoje a gente observa que muita coisa não é feito. Muita coisa não é feita. Aí quando você vai para a tribuna, que você reclama, que você fala, que você denuncia, o vereador é oposição. O vereador é oposição. Não é oposição. Nós estamos aqui representando um povo, certo? Exatamente. É a representatividade de um povo. E às vezes, e eu quero fazer bem essa reflexão, que às vezes a pessoa vota em você, fala, o vereador, ele sumiu, ele não veio mais aqui. Jair, eu nunca trabalhei nesses 3 mandatos, 2 mandatos e no outro, eu nunca trabalhei tanto como eu estou trabalhando nesse aqui agora, nesse 1 ano. Nós estamos sobrecarregados. A quantidade de reclamação é muito grande. Muito grande, né? É muito grande. É reclamação de todo. Está pipocando de todos os lugares. E o governo que ainda não finalizou o 1º ano. Não finalizou. Você está entendendo? Então, é muita reclamação. E aí, assim, ou você se atenta a defender a população, ou então você fica lá. Você chega lá, senta e fica quieto, só olhando. Mas aí, assim, não foi com isso, não foi com esse intuito que aconteceu. Você entendeu? As pessoas não votaram em você para ser assim, né? Para ser assim, nem vim para isso. É muito importante a gente falar sobre essa questão de receber denúncia. Minha mulher fala, Jair, nós nunca recebemos tantas, mas tantas denúncias no WhatsApp do povo, que eu quero até divulgar, pedir para meu filho colocar na tarde aqui, embaixo aqui no rodapé, o nosso número que é o 995358598, que é o meu WhatsApp pessoal e eu que atendo, mando mensagem. Esse daqui também, o 46742593, pode também entrar em contato, que também é o WhatsApp. De cada 2 minutos chega uma denúncia e a gente está aqui para mostrar. Vou fazer alguns apontamentos, mas eu quero já começar a colocar 3 vídeos que eu separei e a gente vai falar pautado em cima desses vídeos. Pode colocar na ordem que tiver aí, Lucas. Senhor presidente, uma coisa que eu quero deixar claro também, eu sou totalmente contra a questão do aumento. Eu acho que hoje, a partir do momento que a gente vê esta situação do aumento na cidade, Ferraz, Itu, Poá, Suzano, são as cidades com a tarifa mais cara do país. Pedro, minha autarquia. Né? Rapidinho. Aumento da passagem de todos os vereadores, né, que se prontificaram a falar sobre esse assunto. Você, o Roberto, se eu não me engano, também o Fabinho foram mais incisivos nessa questão do aumento. Não apenas a questão de aumentar porque outras cidades estão aumentando. Você deixou bem claro que o problema não estava apenas no aumento nesse momento, que não era muito viável, até porque existia uma promessa que nesse momento não aumentaria. Mas você comparou, Tonho, algumas cidades que aumentaram, porém, lá tem um trabalho muito melhor do que é feito na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Fala um pouquinho sobre esse aumento da tarifa do transporte público na cidade, que pegou muita gente de surpresa. Jair, mais uma vez, quero cumprimentar o tio Jefferson também, que está conosco aí. Bom, obrigado pela presença. Jair, uma das questões, assim, eu fui secretário de transporte durante os 4 anos, que você acompanhou o nosso trabalho. Demais. A último aumento da tarifa, ela foi em 2018, não foi isso, doutor Ricardo? 2019, se eu não me engano. 2020 solicitaram, mas por conta da pandemia o prefeito Zé Biruta não deixou. Certo. E nós fomos os articuladores, inclusive, isso eu quero deixar claro aqui, que assim, quando eu ganhei a eleição, lá atrás, no primeiro mandato, quando nós chegamos, eu fui o autor da denúncia contra a Radial. Eu vejo um monte de gente falar, mas ninguém fala nada. Por quê? Porque sou eu lá da Margarida, então o nego faz um negócio, senta em cima. Quando eu cheguei aqui, eu ouvia muita conversa e tal. E aí, o que nós fizemos? Eu fui o autor que propus, né, a encaminhar para o Ministério Público. Aí, depois, lá na Câmara, fizeram lá uma comissão, que não sei o que e tal. Mas quem denunciou
os 40 anos, né, da cidade com o transporte regular, que só fazia renovação e renovação, foi eu. E detalhe, para conseguir e fazer tudo, eu fui o autor do início da licitação. A licitação iniciou-se no governo Zé Biruta, inclusive está aqui o doutor Ricardo, que foi um dos autores que correu atrás, e, né, inclusive quando nós estávamos perto de já regularizar, de colocar em 2020 a licitação, nós tivemos uma impugnação que supostamente alguém fez. Por quê? Eram 5 empresas que estavam disputando o pleito. Eram 5. E, infelizmente, no final de tudo, só 2 que era a mesma. É isso que eu queria entender. E é um absurdo. E para mim não perder o raciocínio, quanto à questão do aumento, nós somos contra, eu sou contra, porque nós estamos numa época de pandemia, o pessoal passando fome, passando dificuldade, não tem emprego, não tem salário. É, porque existe uma lei federal que pro povo não pode aumentar salário. Não, um decreto do governador, do presidente da República, até 31 de dezembro de 2021, não pode aumentar salário, não pode dar promoção, uma série de coisas que não pode fazer, mas o aumento pode. E detalhe que eu quero dizer para você, e aí onde fica a minha indignação, e quando a gente fala que a prefeita, ela está sendo de forma equivocada, sendo conduzida pelos seus conselheiros, que é o seu irmão. Foi dito, inclusive nós temos lá na Câmara, porque na Câmara nós temos uma unanimidade. Claro. Só que cada um discute e briga pelo seu espaço. Eu brigo com o espaço da população, como alguns vereadores, uma boa parte também briga. Só que assim, direitos e deveres. O que aconteceu? Ela foi contra. Ela foi contra. A gente tá lá e a gente sabe como é que tá funcionando. Mas no meio da situação, impuseram e aí no final da noite ela foi e deu a canetada. Por que eu sou contra, Jair? Desculpa. Nós estamos numa cidade que assim, eu moro na Margarida há 56 anos. Da Margarida aqui, 3 quilômetros, você paga R$5. Aí você... Ninguém consegue sair de casa hoje se não tiver R$20 para pagar passagem. É um absurdo. Então, e detalhe, nós estamos já no final de ano, uma pandemia que está findando, tudo bem que está vendo a Ômicron, está chegando, mas é uma outra coisa que a partir do ano que vem, mas é um negócio que assim, lá a partir de 2022 é que a gente vai ver como é que vai tocar. Mas a população está sangrando hoje, está sofrendo hoje. Não tem como dar esse aumento. Não esperou até agora? Por que não espera Esperava até o final do ano, até janeiro. Então você fica observando que assim, a prefeita ganhou a eleição, mas não consegue governar. E detalhe, o grande problema, além dos conselheiros, é a falta de respeito do deputado com a Câmara. Nós vamos falar disso. Está errado. Nós vamos falar disso. Ele é deputado estadual e ele não é prefeito da cidade. O fato dele colocar hoje a irmã como candidata, como prefeita, e que, parabéns por sagrar, nós temos hoje na cidade vários grupos. Verdade. Vários grupos que são o quê? Nós temos hoje, vamos colocar aqui o grupo do Dr. Jorge, nós temos o grupo do Rafu, o grupo do Zé Biruta. Verdade. E o grupo dele. Então ele não está sozinho aqui. Você entendeu? Lógico, ganhou, ele vai dominar e vai trabalhar o seu espaço, mas com respeito. Respeitar. Porque nós fomos eleitos vereadores e nós não somos moleques para ser tratado como moleque, mas como a gente não vê. É só a Câmara que o Rodrigo Gambale trata dessa maneira. Ele trata todo mundo, mas só que assim, ele era um jovem que ele não saía da Câmara, né? Para pegar informação lá no meu gabinete e em outros gabinetes lá atrás. Eu não vou citar nem vou entrar nesse mérito, claro, certo? Porque cada um. Ele é legislador e eu também sou. Respeito, né? Então, respeito tem que ser. Quando ele ganhou a eleição, ele só procurou os vereadores no início do mandato, porque ele queria que todos fossem unânimes para colocar a presidência. Certo? Depois disso, ele sumiu. Tem vereador que é da base dele lá e que não consegue nem falar com ele. O tamanho da falta de respeito. O cara é deputado, ele é Deus. Isso aqui não é uma monarquia. Verdade. Certo? Não vai ficar eterno. O ano que vem tem eleição. E outra coisa, a periferia tá aí, tá toda a cidade. Eu quero, inclusive, aqui fazer valer aqui, agradecer
Por exemplo, tem alguns secretários que você tem que referenciar. O Nicolas mesmo, parceiro de Câmara, está fazendo um trabalho com limitações. O Cláudio Esquisato, né? O próprio Zé. O Zé. Putz, a qual eu referencio muito. Então, tem alguns que você tem que colocar. Verdade. Mas assim, os caras são tratados como moleque. Verdade. Certo? Tá errado. Eu vejo aí, às vezes eu vou aí nos departamentos, eu vou, por exemplo, na educação, eu vou na saúde, eu vou em alguns pontos. Pô, você não imagina a quantidade de reclamação que a gente tá recebendo. O cara passa, às vezes nem bom dia ele nega para um funcionário. Ele chegou lá com quem? Com o voto do funcionário. Ele, lá dentro, e vou te dizer uma outra coisa, um reino dividido jamais subsistirá. Tá e a gente está vendo, não tem nenhum ano de governo. Mas referente à questão dos funcionários no público, ele já mostrou, enquanto deputado, sem ofender, que a prioridade dele não é essa, não é votar, porque tudo que o Dória colocou que vai contra os interesses dos funcionários, o Rodrigo Gambale aprovou. Jair, tá errado. Eu ganhei uma eleição para vir aqui brigar por uma população. Quando você tem um mandato, né, que nem um mandato de deputado, não é fácil conseguir. Ainda mais numa cidade como Ferraz, porque Ferraz é uma cidade carente. E eu sei disso porque a eleição aqui ela é muito difícil. Eu disputei uma eleição sem dinheiro, tive que fazer empréstimo para poder correr atrás. Agora, hoje, você vê, o pessoal hoje, muitos, vende o voto. O cara vende o voto. Você é prova disso, você trabalhou. Pô, o trabalho que você faz aqui, sabe? E outra coisa, o cara não referendar você, não, vamos colocar o Jair lá. O Jair é um cara que representa nós, vamos fazer ele um vereador. Chega lá por último e... Aí o cara chega lá e compra seu voto. Então, infelizmente, é uma coisa que acontece. Agora, a falta de respeito com o funcionalismo, ela é muito grande. Esse deputado, e eu posso cobrar ele, claro, porque eu votei nele, 17777. Eu fui lá na urna e votei. Então, quando eu tô lá na tribuna, que os caras falam, pô, mas o tom e tal... Não, eu vou cobrar. Eu votei e vou cobrar. Eu sou cobrado. Se eu sair aqui agora, ir no Tanquinho, ir na Vila Correia, em qualquer lugar, e o cara sabe, esse é o vereador Tonho, o cara vai me chamar e falar, vem aqui, ô Mané, preciso falar com você aqui, olha como é que tá a minha rua. Você tá entendendo? E o povo não sabe que o vereador, ele não tem acesso a dinheiro, ele não tem acesso a muita coisa. Ele não executa, né? O vereador é um pedinte. O vereador é um pedinte. O povo pede alguma coisa, o vereador corre lá, vai lá e, prefeita, consegue me ajudar? Tá. Aí quando você faz um papel desse de fiscalização, não sei se é isso. Eu não presto, eu sou oposição. Então entendeu? Não, esse cara é raivoso. Que nem agora. Tenho certeza que tem alguns por trás da Câmara que tá lá. Esse cara é raivoso, tem que dar um remédio, tem que dar Gardenal. Eu não preciso de Gardenal. O que eu preciso, é ser ouvido pela voz do povo. E se eu não conseguir fazer isso de forma justa, não vale a pena. Eu tenho o judiciário ao meu favor. Não tenho problema nenhum, Jair. Não tenho. Outra coisa, você ganha uma eleição, como é que você só vota contra nós? Votou contra professor, contra a polícia, tá arrebentando a nossa casa. Eu sou funcionário público. Acabei de falar isso. Não pode, cara. Por mais que tenhamos, você vai falar depois sobre a questão de parceria, é legal. É legal, mas não dá. Se nós tivéssemos algumas pessoas comprometidas com a causa humana, a causa pública, beleza. Mas nós temos uma almofadinha, um sem vergonha, um lazarento de um governador que só está fundando o maior estado do país. Você entendeu? Vamos passar um outro vídeo. Coloca lá, Lucas. Estava sobre táxi. E esta semana, e aí eu quero dizer à prefeita, a fala que o Fábio acabou de dizer, prefeita, cuidado com seus conselheiros. Cuidado com seus conselheiros, porque eles podem me levar para a cadeia. A pauta é muito interessante, você vai falar dos taxistas e tal. Mas essa frase chama muita atenção. O Fabinho que lançou, cuidado com os seus conselheiros, e você completou. Se continuar ouvindo pessoas erradas, pode ir para a cadeia. Jair, a grande situação é essa. Deixa eu te explicar para vocês entenderem. Existe coisas na vida da gente que não tem preço. A liberdade é um bem precioso. A prefeita, eu entendo, assim, hoje, dentro do contexto real, que ela veio, a ideia dela é fazer um trabalho, é melhorar a cidade e tal.
ela tem essa Ela tem ideia. boa intenção. Tem boa intenção. Só que, quando ela coloca ao seu lado pessoas que às vezes não têm capacidade e que fica infernizando a vida dela com determinadas ações, por exemplo, nós temos aqui a lei do táxi, foi regida, Dr. Ricardo está aqui. Por que às vezes eu cito o Dr. Ricardo? Dr. Ricardo, para mim, é uma grande referência. Ele é um advogado, aonde eu me espelho muito nele, eu tenho outros, mas ele trabalha direto comigo. O Dr. Ricardo, tem muita gente que não gosta dele porque ele é legalista. O cara legalista, ele pauta pelo que é certo, então os caras não gostam. É igual, por exemplo, quando você chega em algum lugar, que o cara olha pra você e fala, não, eu não quero conversar com o Jair, porque o Jair não. Aí você pode entender que alguma coisa tem. Quando esse discurso meu, por exemplo, o doutor Ricardo regeu e fez a lei do táxi, que foi mandado para a Câmara fez a lei. Foi votada, beleza. Nós também, na mesma situação, nós elaboramos a lei do Uber. Mandamos para a Câmara não, e aí mandou de volta. Inclusive, a lei do Uber de Mogi, algumas coisas pegaram com a gente. Olha. Ele elaborou e alguma coisa pegaram. Mas aqui não tocou. Foi para a Câmara e a Câmara não aceitou. Só que, em 2018, nós fizemos, através de uma resolução, é uma parada que chama-se vaga emergencial. Você vem no centro, ou você precisa desembarcar uma pessoa, então às vezes o cara desembarcava em um lugar errado, aí o marronzinho ia lá, o guarda, o PM, multava. Então a gente criou essas vagas, que são as vagas rápidas. Aí, agora nessa gestão, tava lá. Primeiro que pintaram a vaga verde. Aí alguém pode falar, mas ele tá falando isso porque ele não fez. Na nomenclatura, no Conselho Nacional de Trânsito, no Departamento Nacional de Trânsito, não existe nenhuma vaga que se faz referência a verde. A verde. Certo? E aí criaram, a um primeiro momento, táxis Uber. Nós não temos lei no município para criar Uber. Táxis Uber, não tem. Não tem. Não tem, não foi feito. Entendeu? E aí os taxistas, lógico, de imediato correram. Pô, Tony, que é isso? Pô, que palhaçada tal. Só que fizeram a propaganda, gastaram dinheiro, gastaram verba pública para fazer, e aí colocaram. Aí o que acontece? E aí eu quero fazer referência, né? Porque, assim, existe coisas que a pessoa tem que ter habilidade. E quero, inclusive, aqui referendar o Marcelo Dearo, que é uma pessoa extremamente competente. Tem feito um trabalho também, e assim, o vereador Cacá que ficou lá, se ele não tivesse esse rapaz, ele tinha tido mais problema. Mais do que teve. Mais do que teve, né? Qual é a grande situação? Criar, então, a vaga verde, que é a vaga de Uber. Peraí, como é que se trabalha uma lei para criar um negócio na cidade que não tem? Não mandaram para a Câmara, não tem a lei. Vai mandar agora, aí nós vamos criar. Mas você se antecedeu, gastou dinheiro, fez um monte de coisa e colocou uma vaga lá que não tem referência. Nada contra o Uber, pelo contrário, eu gostaria que todos, inclusive, respeitassem os Ubers. Eu tenho muitos amigos que jogam bola comigo que são Uber, Ubers. certo? Então, eu respeito, e eu vou falar que é a categoria nos últimos anos que está sendo mais arrebentada. É assalto, não tem muitos direitos, está arrebentado. Então, se criou, não pode, por conta dos seus conselheiros. Então eles vão fazendo essas situações e vão tocando. Você entendeu? De qualquer jeito. O que pode acontecer? O que pode acontecer dentro desse real fato? A prefeita amanhã pode responder uma improbidade administrativa. Pode responder se... Pode. Entendeu? É só fazer, é só documento e mandar. Você entendeu? Então é isso que a gente fala. Eles estão fazendo coisa, não ouve ninguém, faz aquilo que acha que faz o que dá na telha, entendeu? Fizeram o aumento, fizeram lá também uma prorrogação da radial por mais 6 meses, é isso que não, na realidade não podia. Ah, mas pode, tá, não sei o quê. Tá bom, não podia. Já tem uma licitação. Já foi vencido. Ah, mas a empresa Precisa não se conseguiu adaptar. comprar, não conseguiu. A empresa, ela tem até 6 meses a partir da assinatura do contrato para começar a atender a população. É isso que eu queria saber, Tony. Certo. 6 meses. Sabe quando vai dar isso? Dia 25 de março do ano que vem.
ela tem que ter os ônibus que foi dito. Os 25% no primeiro ano, mais 25% no segundo e 50% no terceiro. Fora isso, não é só os ônibus novos. Os pontos de ônibus, ar-condicionado, bilhete integrado. Tem diversas situações que até agora, Tony, não foi feito nada. E Jair, aí te pergunto. Nos governos anteriores, porque a empresa chegou aqui em 1976. Isso. Certo? Ela chegou em 1976 e tinha uma prorrogação até 21 de dezembro de 2020. É isso, doutor? Isso. 21 de dezembro de 2020, que era a prerrogativa que ela permaneceu, a Radial Transporte. Só que, naquela época, a gente não conseguia fazer nada porque o contrato da Radial era uma folha. Uma folha. Hoje nós temos um contrato legal. Se você for olhar hoje o contrato tem um calhamaço assim, ó. Mas tem que lá funcionar. Especifica. Tem que funcionar. Agora, eles têm um tempo? Tem. É 6 meses a partir da data de assinatura do contrato. E foi a alegação que eles disseram o seguinte, não, ó, estamos aumentando, mas é porque vai ter tudo isso. Já que aumentou, agora é cobrar. Exatamente. Só que agora é aquilo que eu falo pra você. Nós vamos continuar em cima. Pessoal, vocês de casa, o meu filho aqui, o Rafael, tá pegando eu acho que ele deve estar mandando pra mim as principais perguntas. E daqui a pouquinho, tá, gente? Porque ainda tem algumas perguntas da redação. Preste muita atenção, Rafael, não esqueça. Vê as perguntas, me manda no WhatsApp, que eu não posso esquecer de fazer as perguntas das pessoas de casa. Por favor, tá? Presta atenção aí. Quero pedir para você, se tiver pergunta, pode fazer, que daqui a pouquinho a gente vai falar algumas coisas perguntar, né, pro Tonho, algumas perguntas de você de casa. Mas ainda tem algumas pautas da redação. Coloca o outro vídeo, Lucas. Perceba só, presidente, o trabalho que Vossa Excelência tem de ficar corrigindo o projeto do Executivo. Que barbária! Que barbária! Eu posso dizer com propriedade porque, assim, eu fui secretário de um dos prefeitos que tinha a audácia de fazer levantamento, de verificar antes de mandar qualquer projeto de lei para esta casa. Poderia vir com erro, como houve alguns erros, mas nós já estamos findando já o ano e a quantidade de projetos que vem. Desculpa, presidente, ou Vossa Excelência não chame a atenção, puxa a orelha de determinadas pessoas lá, Vossa Excelência vai ter muita dor de cabeça aqui conosco. Porque não dá. Vossa Excelência tem que utilizar os nossos funcionários da Câmara para ficar corrigindo aberrações. Ô Tonho, por que eu trouxe essa pauta? Não é nem só para falar sobre esse assunto das correções, mas para falar o seguinte, nós sabemos que hoje a Câmara Municipal, nós temos aí 17 vereadores, sendo que desses 17, que nós percebemos que fica assim, cobrando, fiscalizando, são vocês três. Você, o Roberto Souza e o Fabinho. Os outros vereadores fazem o papel deles, a gente não está aqui para criticar, são todos meus amigos também. Agora nós vamos falar sobre a presidência da Câmara. Você estava citando o presidente da Câmara, né, o Flávio Batista Souza, o Inha, né, que nesse momento, né, você estava chamando a atenção dele para tomar muito cuidado. Nós sabemos que hoje o Inha ele é a base do governo na Câmara de Vereadores. Inclusive, esses dias atrás, eu não me recordo qual vereador, reclamou da postura de algumas questões de alguns vereadores não está sendo discutida, meio que estivesse engavetando em detrimento a essa possível, suposta, muita parceria que ele tem com o poder executivo. Como que fica essa situação de vocês tentarem fazer um trabalho e, por outro lado, quando vocês apresentam, por exemplo, uma moção de repúdio ao governo do Estado, que não está fazendo um grande trabalho em Ferraz de Vasconcelos, na nossa região, o presidente parece que, em detrimento, volto a dizer, essa parceria que ele tem com o Executivo, e principalmente com o Rodrigo Gambale, vocês não conseguem trabalhar de forma que vocês gostariam que fosse. O Jair, a população que nos ouve, é o seguinte, o que acontece? O Inha, o presidente nosso, ele é assim, uma pessoa que ele é muito parlamentarista, ele é, nesse ponto ele é. O problema todo é que assim, nós temos cobrado ele algumas posturas, alguns projetos, nós estamos chegando no final do ano, e de janeiro até agora, vários projetos foram, e chega lá, por exemplo, a toque de caixa. Eu preciso desse projeto, precisa votar amanhã.
Mas assim, aí eu chamo a atenção como a gente fala direto para os vereadores. Vereador, quando ele é eleito, ele não é eleito para chegar lá, sim, não, sim, não, sim, não. Não é para isso que o cara é eleito. O cara é eleito porque todos os projetos que vai para a Câmara, o cara tem que pegar e tem que ler. E tem que saber o que é bom e o que não é. E aí, o que acontece? A maioria dos projetos que estão indo para a Câmara está indo com erro de redação gravíssima. Nossa. Eu não sei de onde eles trouxeram esses secretários, né? E tem um secretário dele aí, um secretário de administração, que o cara é horrível. O cara é péssimo. O cara é péssimo. Trata as pessoas como um cavalo, passa pela gente lá no saguão como se esse fosse autoridade máxima. Você tá entendendo? Então, e assim, quando a gente vai ver mesmo no correto, você vê que tem um monte de Zé Ruela. Por quê? Porque o cara mandar um projeto, um executivo, para mandar um projeto pro legislativo, existe o erro, alguns erros pequenos, que pode. Mas essa semana mandaram um projeto para a Câmara, que era o Bolsa Família, mandar, colocaram na redação assim, informamos, tal, solicitamos para que a aprovação do benefício do Bolsa para famílias ou funcionários de baixa renda. Baixa renda? Como assim? Baixa renda é para quem tá... Se você for ver lá a palavra baixa renda, que eu É não para vou... pessoas que é vulnerabilidade, de vulnerabilidade social. O funcionário tem que ter respeito. É o funcionário que ganha até R$ 1.500. Você entendeu? Tem que respeitar esse funcionário, que é o que faz a cidade caminhar. Hoje nós vemos que a maioria, inclusive, depois dessa entrevista, eu tenho certeza que um monte desses comissionados, baba-ovo, vai ficar metendo pau, cornetando. Eu não tô nem aí pra eles, porque eu sou funcionário de carreira e o que me importa é o funcionário que tá na ativa, esse que prestou concurso e tá lá. Esse eu tenho que respeitar. Você entendeu? Então, o que acontece hoje? O presidente, ele tá numa saia justa. Tá, não tá? Por quê? Deixa eu explicar pra você. Ele pegou um trio, que é um trio difícil de se lidar. Ele não vai ter moleza. Mas nós respeitamos o Inha. O presidente Inha foi vice-prefeito, foi presidente 2 vezes, secretário, tem o nosso respeito. Mas além de tudo isso, mesmo que ele faça a discussão em prol do executivo, a qual ele logrou êxito em conquistar, ele não pode se esquecer que ele faz parte da presidência de o quê? De um poder diferente. Verdade. Ele é o nosso presidente, ele é o nosso representante enquanto parlamento. Então, ele está numa saia justa. Quando eu fiz aquela referência, é para ele se ater que determinadas situações que chegar lá, não vai ter brincadeira. Vai ter brincadeira. Nós temos que fazer o que é certo. Ele pode defender. Normal. Democraticamente, não tem problema nenhum. E ele é presidente da casa. Certo. Agora, o que ele não pode, em detrimento ao nosso parlamento, subestimar a nossa inteligência. E isso eu tenho certeza que ele não faz. Tenho um respeito muito grande por ele, como também o Roberto de Souza, como o Fabinho, mas ele tem que se ater, por quê? Porque esse tipo de projeto depõe contra o executivo. Verdade. Depõe contra o executivo. Você entendeu? Como é que você coloca um cara que é um analfabeto funcional para mandar projeto para a Câmara? Desculpa. Não tem como. Ó, eu preciso, Tony, eu reservei vídeo, nada disso, mas eu preciso tocar neste assunto. O que acontece? Você foi uma das pessoas que subiu na tribuna para falar sobre esse tema e cobrar do Poder Executivo, quando Amanda Rodrigues, ela é uma funcionária pública também, concursada, biomédica, de Ferraz de Vasconcelos, que esteve aqui nesse programa, fez algumas denúncias seríssimas ao meu modo de ver, porque uma coisa é você falar de boca, outra coisa é você trazer documento que você teve acesso a esses documentos. O que acontece? Ela denunciou uma suposta irregularidades numa contratação, no contrato que a Prefeitura de Ferraz tem com o Laboratório de Suzano, São Francisco, se não me falha a memória, e ela apontou algumas questões. A Câmara Municipal assistiu à entrevista, inclusive a prefeita assistiu. Vocês entraram com um pedido, né? Quem cabeçou foi o Cláudio, né? O Cláudio Ramos, e vocês todos unanimemente assinaram esse pedido verbal para a Prefeitura,
mandar de volta para a Casa de Leis o relatório, né, de tudo que foi feito. No primeiro momento, a Prefeitura mandou uma documentação rasurada, não dava para vocês lerem direito. A Prefeitura foi, refez, mandou de volta. E eu conversando com o Eliel Fox, aqui o vereador Eliel Fox aqui, pelo que parece que já está definido aqui assim, não teve irregularidade nenhuma e a Amanda Rodrigues, como ele disse, se equivocou no que ela disse aqui. Pelo que ele disse, não vai passar na Casa de Leis, vai ficar por isso mesmo, porque segundo ele, o que foi avaliado é que não tem nenhum tipo de problema. Porém, Tonho, o que foi apresentado no dia do programa, e a gente não está querendo prejudicar o governo, a gente só quer a verdade, é o seguinte, ela fez algumas denúncias muito séria com documento na mão. Como que está isso na Câmara e o que pode acontecer daqui para frente? Jair, a questão toda é o seguinte, inclusive quero dar meu bom dia para Amanda, dizer que ela foi guerreira, entendeu? Porque tem pessoas que às vezes tá em alguns departamentos, vê as coisas e coloca debaixo do tapete, e ela foi muito corajosa. E assim, dizer o seguinte, aquele primeiro momento quando chegou a denúncia, né, certo, e nós tivemos acesso a alguma documentação, mas foi de forma informal. O que nós temos que ter hoje pela Câmara é formal, certo, tem que ter formalidade. Nós fizemos o pedido, no primeiro momento subestimaram a nossa inteligência, mandaram um bando de papel, um monte de papel lá, que não dava para você... Jair, aquilo é falta de respeito com a Câmara. Falta de respeito com a Câmara. Como é que você manda para a Câmara um papel que você tirou xerox? Aí mandaram. Nós tivemos algumas atitudes que, a um primeiro momento, o pessoal falou que nós estávamos extravasando, mas não estávamos. Agora mandaram para a Câmara, chegou a documentação. Essa documentação ainda está, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Eliel, né? Esse é o pensamento dele, que não comunga nem com o meu, nem com o do Fábio, nem com o do Roberto. Certo? Então, somos vereadores e como parlamentar, podemos divergir, claro, certo? E isso nós fazemos. Então, agora o que está acontecendo? Chegou agora a documentação, nós vamos tomar conhecimento, né? Provavelmente vamos ver o que o presidente vai realizar e nós vamos fazer levantamento para ver, e aí sim que nós vamos ver qual é o posicionamento que vai ser feito. Se não for feito, não, porque ainda não tem nada ainda pela Câmara, tem que se montar ainda uma comissão, provavelmente, certo, vai ter que se montar uma comissão para fazer esse levantamento e tal, e verificar, né? Mas isso não quer dizer que não houve. Claro, não quer dizer. Nós temos hoje, por exemplo, eu quero afirmar aqui que nós estamos hoje, quando eu falei aqui, governo novo, práticas antigas. Por que eu quero dizer? Saiu recentemente agora, né, o Pregão 018, que fala e trata sobre as emendas impositivas, né, de 2020, de 2021, que tem que ser feita agora. A gente tem vários amigos que entrou aqui para pegar o edital tá fechado. O edital tá fechado, fechadinho. Ninguém consegue disputar. Porque práticas antigas. Já tem alguém direcionado para essa concorrência. Então, mas aquilo que eu falei. Mas é aquilo que eu tô falando. Nós estamos, Jair, vou voltar a repetir. Governo novo com práticas antigas. Difícil. Então, é assim. O que eu quero dizer? Quando eu falo, prefeita, volta a falar aqui o que o Fábio fala. Se atente a não ficar ouvindo os conselheiros. Por quê? Esses filmes eu já vi lá atrás. Já viu as consequências desse filme. E também falamos, certo? Não foi por falta de aviso. O executivo, ele caminha com o legislativo, até onde compreende que não haja o quê? Impedimento em determinadas situações. Projetos que forem bons para a cidade serão votados por nós com galhardia. Projetos que nós vemos que não tem veracidade, não tem... Desculpa, eu não estou aqui para ser mais um. Não estou aqui para ser mais um. Muito importante. Deixa eu ver agora as perguntas das pessoas de casa. O cheiro do café me aguçou. Quer um cafezinho? Dá um cafezinho pro Tonho. Aqui a gente... humilde. Traz até um para mim. Roberto, você vai tomar também um cafezinho aqui, você e o Fabinho, viu? Vai tomar um café. Compartilhar, escrever publicação e aperta o TV Cenário. É bom que o Rafa já trouxe a garrafa de café aqui para todo mundo. Pode trazer aqui, ó. Vem cá, não tem problema não. Traz aqui café, nós estamos ao vivo aqui, ó. Meu filho trouxe aqui o café. Tonho, isso aqui, ó, é para você. Garrafa de café pro Tonho.
É ao vivo, gente. Vai compartilhando aqui. Já tiram pra mim também. Obrigado, negão. Já tá certo aqui. Pessoal, vai compartilhando aí. Eu vou ver alguns comentários aqui, tá? Vou ver alguns. Obrigado, negão. O café da minha mulher é o melhor café do planeta. Ó, o Tony sentiu o cheiro do café aqui, ó. Se tivesse uma mesa aqui, ia fazer que nem a Ana Maria Braga, ia passar de baixo, viu? Esse café aqui é maravilhoso. Deixa eu ver as perguntas que o meu filho mandou aqui. Se tiver mais pergunta, pode ir mandando aqui, viu, Rafael? Vamos lá para as perguntas de você de casa. Quero agradecer a audiência de todos. Você que está chegando agora, compartilha, marque seus amigos. Hoje nós estamos com o vereador Tonho, o Tonho do Povo. O Ailton Costa. Jair, por favor, pergunte ao nosso vereador Antônio Carlos, Tonho, como então justificar tantas dissimulações nessa gestão municipal e, por outro lado, um grande número de apoiadores. Eu acho que ele está dizendo em referência à internet, porque é claro que diminuiu bastante, porque eu sou da área, mas a gente percebe que mesmo com todos esses apontamentos, principalmente a Priscila, eu não digo o Rodrigo, porque a Priscila tem mais engajamento na internet do que o Rodrigo, muito mais, diga-se de passagem. Percebe-se o seguinte, está tendo alguns problemas, mas o marketing que eles fazem está sobrepondo essas questões, Ô Jair, Ailton, obrigado aí, um bom dia para você. A questão é o seguinte, como é que você consegue ter um apanhado do governo? A gente tem que analisar, como eu falei no início do programa, nós temos hoje, né, a doutora Elaine teve quantos? 15 mil votos, que é o grupo do doutor Jorge. O Zé Biruta teve 7 mil e pouco. O doutor Rafu teve 29 mil. A Priscila, a prefeita Priscila, teve 32 mil. Vamos colocar nesse patamar. Isso. Então, o grupo, na realidade dela, foi o grupo que sagrou-se campeão pela quantidade majoritária. Só que, se nós analisarmos hoje, aí você soma os votos do Rafu, que foi o pessoal que não votou, os votos da doutora Elaine que não votou, os votos do Zé Biruta. Somando tudo isso, dá quanto mais ou menos? 70%. 70%. E mais aqueles que não foram nas urnas votar. Tá. Aí, com toda a situação que está acontecendo, porque mesmo após ela ganhando a eleição, teve muita gente que fugiu. Por quê? Às vezes o povo ganha a eleição e o povo acha que vai pegar um cargo. E aí, quando chega que não tem o cargo, o cara começa a pulverizar, vai embora. E nós temos hoje um problema que, assim, o governo é novo. Lógico, pegou um governo bom, porque o Zé Biruta deixou a cidade já. Então, tudo que eles fizeram aí já estava programado. Já estava programado. Então, foi só pegar e dar um boom. Claro. E aí, beleza. Hoje, a cidade está trocando lâmpada de LED, tá não sei o quê. Tá, aí dá essa sensação andando, que dá a sensação. Só que quando o povo não tem, assim, os seus direitos garantidos... Por exemplo, nós temos um problema na Vila Margarida. É o maior local onde tem comunidades. O maior colégio. Quando eu falo, é o maior colégio eleitoral e o maior... Então nós temos, por exemplo, Vila São Paulo, nós temos Cambiri, nós temos Vila Cristina, nós temos Vila Jamil, nós temos Jardim TV, nós temos vários locais. Quando o cidadão não tem na sua porta a limpeza, né? E no início, diga-se de passagem, vai no posto, tem problema, diga-se de passagem, no início eles começaram a fazer um trabalho belíssimo, que foi aquelas limpezas, tirando lixo, removendo e tal, beleza. Só que agora não está tendo mais essa agilidade. Parabenizo o meu amigo e vereador Nico, está fazendo um bom trabalho, mas a máquina não vai aguentar. Aí chega um momento que o cara vai no posto e o cara tem problema. Nós temos hoje o posto de saúde, nós temos 5 postos de saúde que são geridos pela OS. E agora o SAMU. E o SAMU, que diga-se de passagem, está fazendo um serviço de péssima qualidade. Eu falo para você porque eu fui pro hospital, eu passei mal lá no cemitério, que eu perdi uma amiga que era irmã minha. O doutor Ricardo teve que me jogar depois de 40 minutos dentro do carro com a minha esposa e me socorreu para o hospital. A gente tem muito problema. E aí, o que acontece? Você tem 5 postos sendo geridos pelo OS, que cobra uma fortuna, porque eu ainda não vi ainda, eu tô correndo vários... É quase 2 milhões por mês? Acho que deve dar um pouco mais, não é isso, doutor? Dá um pouco mais. É muito dinheiro. Eu tenho andado em algumas cidades aí, algumas pessoas têm me falado, vereador, mas assim, a gente não quer ser leviano. Primeiro nós temos que fazer levantamento, para saber realmente quais são os parâmetros, o que está sendo colocado. Agora parece que vai entrar mais 3.
Mas nós temos, em compensação, são 13 postos, 5 são, e os outros tá largado. Isso que eu queria Tá saber. largado, não tem médico, não tem remédio, não tem funcionário, não tem nada. E como que faz esse critério para escolher assim, não, esse posto aqui, desse bairro vai ter, esse aqui não vai estar? Qual que é o critério? Jair, boa pergunta. Ninguém sabe. Tem posto de saúde? E aí, só para responder mesmo, estou continuando respondendo a sua pergunta, Ailton. Então, o que acontece respondendo a sua pergunta? Tem gente que ainda não... A gente vai em lugar que o pessoal fala, ó, a prefeita está fazendo um bom serviço. E a gente, às vezes, fala, não, realmente, ela está fazendo. Mas tem alguns pontos que está ficando falha. Não, realmente, ela não veio, ela não tirou o lixo, não sei o quê. O povo, às vezes, não entende algumas coisas. Mas aí começa a cair algumas situações. A gente não quer o quanto pior, melhor. A gente quer que ela faça um trabalho coeso, melhor, que mude a história dessa cidade, que sempre foi uma cidade sofrida. Outra coisa... Quando você ganha, e volto a te dizer agora, e vou voltar aqui nessa situação aqui da sexta. Certo. Você ganha uma eleição, você tem que voltar nos lugares. Você tem que voltar nos bairros. Para você saber o que está acontecendo. E isso, é isso que a gente fala. Até agora não foi feito. Não foi feito. E isso é ruim, porque os prefeitos, a maioria, ganham eleição e não voltam nos lugares. Aí sobra tudo nas nossas costas. Deixa eu correr aqui, então. Tem mais uma pergunta aqui. Tem bastante para a gente continuar falando. Eu divulguei dias atrás, tem uma pergunta do Helder de Jesus Neves. Eu fiz uma pressão, num bom sentido, na questão dos ambulantes da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Como vai ficar a situação dos camelôs? Deixa eu fazer uma introdução. A prefeitura da cidade, ela, 6 meses atrás, fez uma divulgação de cadastro dos ambulantes, que saiu uma luta há muitos anos dos ambulantes, dizendo que iriam dar um alvará definitivo para essa categoria. O tempo foi passando, 400 ambulantes fizeram o cadastro, os de fora também fizeram. A prefeitura divulgou que a cidade, nesse primeiro momento, ia colocar os ambulantes da cidade. Eu acho justíssimo isso. O que acontece? Passou o tempo, o BALC levou também esse projeto para o legislativo, para você discutir essa questão, né? Porém, não andou. E o BALC esteve aqui, o vice-prefeito, dizendo que, por conta de não ter feito esse trâmite, não tinha uma liberação, iria tirar os ambulantes todos da cidade, que está uma vergonha, está feio demais, né? Mas como não tinha regularizado, ia punir também os ambulantes da cidade, tirando da 15 de novembro, da Praça da Independência, e eu fui contra. Fui pra rua, fiz uma live pedindo pra prefeita mudar de ideia. E não punir os da cidade por conta dos de fora e principalmente por conta de uma lei que seria montada e acabou não fazendo, que aí os ambulantes não têm culpa. O BALC mudou de ideia, parece que não vai tirar os ambulantes aqui da cidade, com a promessa de, no começo do ano, ele para os da cidade, dar o alvará definitivo. Mas o fato é, Tonho, que a categoria está sofrendo. Por mais que legalize a categoria dos ambulantes da cidade, são muitos para pouco espaço, porque está todo mundo querendo trabalhar ou na 15 de novembro ou na Praça da Independência. E aí não tem um estudo na prática para poder ajudar essa questão e nem se fala em um camelódromo central. Como que vai ficar a questão dos ambulantes? Jair, a questão é a seguinte, essa lei, esse projeto foi mandado para nós, inclusive o Balker, meu bom dia também a ele teve na Câmara, nós fizemos algumas discussões, inclusive foi pauta também de algumas reuniões entre nós, né? Existem coisas hoje que assim, nós detectamos, que assim como tem o ambulante lá na área central, tem também o empreendedor, que é aquele cara. Por exemplo, você hoje, eu tenho visto que você tem feito algumas lives na 15 de novembro referente àquela empresa que mexe com celular, que mexe com carro. Aí... AID Outlet. Aí... AID Outlet das capinhas. Outlet. Você já percebeu que de frente dela tem uns caras que também vendem capinha? Na frente dela. Só que ele paga imposto. Imposto, paga funcionário. E o cara não paga. O que acontece? Eu sou a favor, sim, de se montar, só que tem que se tirar dali. Até porque, veja bem, no meio dos camelôs, e eu sou favorável às pessoas da cidade. Eu sempre fui contra trazer cara de fora, porque aqui vem gente de Mauá, de Ribeirão Pires, de Suzano, de Mogi, vem fazer camelô aqui. Eu sei disso, porque a gente conhece, a gente tá na cidade há quantos anos? Verdade. Então, dentro desse contexto, há que se fazer um negócio legal. O projeto foi para lá, foi feito um acordo entre nós, que na realidade era a solicitação para retirar no primeiro momento. Aí, com a questão, alguns vereadores, não, tem que esperar, porque é a questão do Natal e tal. Só que aí a questão do Natal, o que está acontecendo? Tá vindo mais gente. E detalhe, nessa situação aí,
foi feito alguns levantamentos e detectado que tem pessoas que estão lá, camelôs, que são laranja. Que são contratados... Os caras são contratados por alguém que tem financeiramente condição, coloca o cara para ganhar 50, 60 pau por dia, o cara fica lá no camelô, e à tarde o cara vem, recolhe tudo e vai embora. Então, existe os prós e existe os Tem contras. uma fiscalização mais severa. Mais severa. Aí tem também os produtos, que são os produtos contrabandeados. Que o cara, por exemplo, você tem um filho, você vai comprar lá, com todo respeito, um tênis, aí você dá pro seu filho. Seu filho é bom, saudável, e com um certo tempo ele começa a ter um problema no pé. Porque o produto é de péssima qualidade. Então tem uma série de requisitos, mas que a lei foi votada na Câmara e foi mandada para o Executivo para que ele sancione. Agora ele vai mandar para nós a regulamentação, não é isso, doutor? Ele vai mandar a regulamentação para que a gente veja, para ver quais são os parâmetros que estão certos, que estão errados, para poder mexer. Então, Jair, dentro dessa situação, inclusive, na época, eu achei que o projeto estava errado. Eu, Roberto de Souza, até o Fabinho, nós achamos que o projeto não está isso tudo. Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui bastante importante, séria, da Patrícia Demarche. Ela disse aqui, é séria mesmo. Vereador, o vereador está fazendo uma acusação grave, licitação com supostas cartas marcadas, que tem de ser levada com urgência ao Ministério Público. Pergunto para o vereador se alguém na Câmara, ele ou outro vereador, já tomou providência nesse sentido. Falei para ela que nós estamos fazendo o trabalho que tem que ser feito. Eu não prevarico, isso você pode ter certeza. Tá respondido aí. Deixa eu ver aqui. Jairzinho Ambrosio. O Bruno Bugiga tinha perguntado... E quero dizer, Jair, me perdoe, e quero dizer que não é só esse vereador. Nós temos 3 vereadores que estão justamente de olho no que está acontecendo. Nós não estamos, assim, nós não estamos aqui em figura de fantoche. Ó, Bruno Bugiga tinha perguntado sobre a Amanda, viu? Já respondeu, viu? Eu acho que ele já até assistiu que nós falamos sobre a Amanda Rodrigues, que é a biomédica da cidade. Deixa eu ver aqui o Ailton Costa. Eu já fiz pergunta do Ailton, vou fazer uma pergunta de cada um. Do Ailton já fiz, né? Já fez. Já fiz, né? Vou pegar um de cada um aqui. Ó, o Marco Antônio. Jair, pergunta para o vereador por que a Margarida, que elege um prefeito, né, por causa do número de votos, é o bairro mais esquecido pela classe política de Ferraz. Marco Antônio. Boa pergunta, Marcos. Deixa eu te falar. O que acontece, meu querido? Eu moro na Margarida desde 1965. E assim, a Vila Margarida é o maior reduto eleitoral. Mas diga-se de passagem, a gente tem algumas dificuldades. Porque na época da eleição, sobe todo mundo para pegar voto lá. Aí um fecha porque ele acha que ele é líder, aí ele ganha 5 mil, reais, aí ele vai, tira os votos e põe alguém para votar em pessoas de fora, em pessoas de outro lugar. Apesar que isso é legítimo, é normal. Mas a partir do momento que a gente fala, gente, começa a perceber o que você vai fazer com o seu voto. Quando a gente fala nessa situação, por exemplo, eu tô lá há 56 anos. Eu sou nascido e criado lá no bairro, na favela. Eu joguei bola na Boca do Sapo, eu jogo bola no Campo do Margarida. Hoje não, por causa dessa situação da pandemia, eu estou afastado. Mas a gente corre ali, Itajuíbe, aquela região todinha, o centro da Vila Margarida, a parte do São João. Qual que é o grande problema hoje? A Vila Margarida, ela elege um prefeito. Eu tive 1.524 votos. Na Vila Margarida, eu tive mais ou menos 1.300 votos. O restante eu tive de fora. Aí eu pergunto para você, se todos se conscientizassem do poder que tem um bairro, a Vila Margarida não estava esquecida. Por exemplo, a maioria dos prefeitos corre ali, fala, conversa, engana, dá dinheiro, faz não sei o quê, ganhou a eleição, some. Por quê? Porque eles não querem voltar lá. Esse bairro é muito pobre, esse bairro não sei o quê. Eu já escutei isso. Então, quando a gente tá lá, e outra coisa, tá o vereador Fábio, a gente tá lá em cima. Querendo ou não querendo, ou gostando ou não, a gente tá dando o nosso sangue pelo bairro. A gente tá dando o nosso sangue pela cidade. Né? Entendeu? Só que nós pedimos, nós somos pedintes. O vereador é um pedinte.
O vereador é um mendigo, ele vive 24 horas pedindo. Por exemplo, quando você pedir pra gente passar, fazer o tapa-buraco na sua porta, você vai pedir pra nós e a gente vai pedir pra prefeita. Aí, como tem acontecido em algumas situações, o secretário Nicolas tem atendido a gente. Mas às vezes não tem condição, às vezes falta material, falta não sei o quê. Entendeu? Eu vou dar um Essa é a nossa exemplo, dificuldade. quero dar um exemplo também. Um caso específico do que o Tonho está dizendo. Existe um projeto, um programa que o vereador Fabinho conseguiu para o bairro, que foi o Centro de Fisioterapia do Margarida, que está lá. Vou falar sobre isso. Foi um dinheiro que não foi do poder público. No dia que eu fiz a live eu até me equivoquei, depois ele me ligou, que foi algo que ele conseguiu junto ao empresário. Está pronto o prédio, está tudo certo. Tem um dinheiro de emenda parlamentar que veio já de deputados, disponível para ser inaugurado, e está parado lá. Vou falar nisso. Existe na Francisco Esperândio, do lado do prédio de cultura lá, tem uma área que o vereador Fábio, na época, junto com o prefeito Zé Biruta, eu não era vereador, eu era secretário, o vereador Fábio se comprometeu com o empresário, e aí esse imóvel, esse terreno é da prefeitura, e aí esse empresário foi lá e construiu um centro de fisioterapia, que tá lá. Aí, à época, veio uma emenda de um deputado dele, para poder colocar lá. Essa emenda passou o ano todinho de 2021 e não foi. Agora, neste ano, nós temos a emenda impositiva. O que é a emenda impositiva? É uma emenda que é lei federal que a prefeita tem que atender. Dá 262 mil para cada vereador. Com essa emenda, 50%, 132 mil, é destinada para a saúde. E a outra área você pode colocar onde quiser. Eu mesmo coloquei lá na Rua São Lázaro para fazer lá uma quadra. Estamos mexendo com a quadrinha lá do Margarida, né, na Rua dos Ipês. E aí a gente destinou uma parte. A outra parte, o vereador Roberto de Souza, o vereador Fábio, até acho que o vereador Cacá, nós encaminhamos para a fisioterapia, para o ano que vem, para a prefeita inaugurar, compra de imóveis, equipamento, 600 mil reais, tá quase 600 mil, para poder colocar. A nossa fisioterapia é uma vergonha, mandar embora fisioterapeutas, né? Tem um monte de gente na fila, tem gente que está esperando 4 meses, 2 meses, 3 meses. E detalhe, eu vou falar para você, e eles fazem um atendimento, né? Faz um belo atendimento, porque para você atender a quantidade de munícipes com pouca gente, desculpa, difícil. Não dá. Ó, nós já vamos com comercial e na volta vai pegar fogo. Nós vamos falar sobre parceria entre o governo do estado e município, que foi uma das promessas mais prometidas aí da prefeita Priscila Gambale, com seu irmão, que na época era deputado estadual, e diziam que se vencesse ia fazer um grande trabalho nessa parceria. Deixa eu ver aqui, novo vereador amigo Tonho, Will Driver. Pergunta, Rafael, eu nem li, eu vou começar a ler de cara aqui. Bom dia, nobre vereador, amigo Tonho. Gostaria de saber a sua opinião sobre o atraso para a inauguração do Centro de Fisioterapia. Acabamos de falar, presta atenção, isso aqui ele já acabou de falar do Centro de Fisioterapia. Faz tempo que você mandou isso aqui? Uhum. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Pergunta... Vamos lá. É a Karina Cássia. Qual é o trabalho que o então vereador Antônio Carlos executa desde o início do mandato no município, além dos apontamentos que tem feito na tribuna da Câmara? Não dá para falar tudo, mas fala algum trabalho que você acha que está surtindo efeito na cidade enquanto vereador. Karina, o vereador, como eu acabei de falar, o vereador é o eterno pedinte. Existem alguns procedimentos, né, que a gente costuma realizar. Pedidos a gente faz. Por exemplo, a gente tem feito aí várias solicitações. Na Vila Margarida, eu, o vereador Fábio, nós somos uma das pessoas que mais pede para que se faça ali uma subprefeitura. Você entendeu? Uma subprefeitura. Porque a Vila Margarida, por ser um dos maiores redutos eleitoral, a gente precisa, né? Quanto à questão do serviço, a gente tem vários projetos, muitos projetos que a gente, na realidade, quer criar leis, entendeu? Se você entrar lá depois no meu site, você vai ver que a gente criou várias leis. Inclusive, à época, aquela lei dos bancos, quando a pessoa vai para não ser humilhada, ressachada lá na entrada, existe aquela situação que nós solicitamos a criação dos armários, né? Esse é um.
Autenticação. Agora, recentemente, nós tivemos um problema sério. Por exemplo, você quer fazer uma transferência de algum documento ou de um imóvel na prefeitura, você vai na prefeitura, metade do seu dinheiro fica com autenticação, com coisas que você tem que gastar com o cartório. E agora, nós acabamos de fazer não foi fazer uma lei, nós obrigamos, através de um decreto, de uma lei federal, com que a prefeitura, dentro do município, ela extingua esse tipo de situação. Ou seja, você quer fazer uma transferência, quer fazer um documento, transferir alguma coisa para o seu nome, você vai na prefeitura, tudo tem que ser autenticado. Existe uma série de coisas que foram feitas, você entendeu? Para enumerar para você agora, assim, de imediato, não. Mas se você entrar lá no vereador Tonho, fechado com Tonho, você vai saber, entendeu? Inclusive, Jair, eu quero aqui agradecer e dar meu bom dia também à Ruth, né, do São Lázaro, que tem sempre nos prestigiado, o Anésio, eu acho que eu também já falei, e inclusive eu quero falar aqui, fazer menção, o Samuel, né, Samuel que é filho de uma grande irmã minha, a Zélia, que era uma pessoa que trabalhou comigo na campanha, a Zélia veio a falecer, tem uma outra pessoa também que eu tenho gratidão, a família do Alan, a família do Maurício, né, na pessoa da Yara, né, a qual eu tenho uma estima muito grande, da Vila Santo Antônio, pessoas que me ajudaram. E assim, as pessoas mandar aqui um agradecimento, um abraço e o meu caloroso abraço às pessoas que teve perdas no decorrer da pandemia, que a gente sabe que nós estamos vivendo agora um outro momento, mas a gente sofreu muito, eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu sou muito dada à população, ao povo, eu sofri muito. O calor humano, o abraço. Eu sou um vereador que eu tenho estado em vários lugares, praça, escola. Recentemente, nós criamos uma situação de fazer moção, inclusive fomos criticados. O pessoal, só o vereador só dá moção. Moção é o reconhecimento que você dá para aquela pessoa que faz um trabalho para a sociedade. Por exemplo, vários diretores de escola, professores. Então, às vezes as pessoas não respeitam esse tipo de comportamento. Você entendeu? Então, quando você faz uma moção, é justamente para mostrar para aquela pessoa que ela é bem vista pela sociedade, que você está valorizando a pessoa. Você entendeu? Então, isso é muito importante. Deixa eu falar, Tonho, agora. Vamos entrar numa questão, a gente já ir dando um tom de finalização do programa, que é o seguinte. Entre os trabalhos que devem acontecer entre o governo do estado e os municípios, eu vou citar 2 pontos de Ferraz de Vasconcelos, que você é daqui, é vereador em Ferraz. Eu vou falar da saúde e vou falar da segurança. Recentemente eu coloquei aqui no Bom Dia Cenário um vídeo onde o deputado Rodrigo Gambá, por que nós estamos trazendo? Porque ele é de Ferraz, é o deputado que se elegeu na eleição, prometendo que, quando a irmã dele vencesse a eleição de prefeito, ia ter o poder, o deputado, né, e também o prefeito da cidade, no caso a prefeita, juntos para poder fazer alavancar. Tanto que uma semana antes da eleição de prefeita, ele postou um vídeo mostrando que a partir daquele momento a polícia militar, a rota, as forças de segurança iam ficar mais intenso aqui em Ferraz de Vasconcelos por conta dessa parceria dele com o governador, que todo mundo sabe que ele tem sim uma grande parceria com o governador, porque ele aprovou 100% do que o Dória mandou lá para a Lesp. E nós temos grandes problemas de segurança na cidade. É comerciante reclamando. Os números mostram que cada policial em Ferraz, ele faz trabalho de 3, 4, porque o efetivo é muito baixo. Não só da Polícia Militar, como da GCM também. Então o problema da segurança é muito grave. E um outro, que eu acho que é pior ainda, é que também em sua campanha, ele disse que ia dar um jeito no hospital regional. Claro que ele trouxe algumas coisas aí, a gente precisa falar. Centro de fisioterapia, a pediatria no regional. Ele também fez algumas alas, psiquiatria, né? Psiquiatria. Só que o mais importante, que eu acredito que seja, que é a questão de médicos, as pessoas não ficarem nos corredores jogadas. Recentemente, você acompanhou, foi uma pessoa bem próximo a você. O rapaz depois ele veio a óbito, mas naquele momento falaram que ele tinha morrido, no outro dia não estava mais morto. É umas coisas assim muito ruins que acontecem no hospital, mas o pior do que acontece lá é a questão da falta de médicos
né? E o descaso que muitas coisas acontecem. Recentemente eu fiz uma reportagem lá na frente onde as senhoras de idade chegam de madrugada para poder marcar exames médicos. Onde que fica, o Tony, essa grande parceria prometida em campanha entre o governo do estado e o município, principalmente nessas questões da segurança e saúde? Jair, é muito bom essa pergunta, porque às vezes as pessoas não têm a dimensão dos fatos. Quando você se elege numa cidade para ser deputado estadual, você com certeza vai agregar coisas que vêm a melhorar o seu município e outros, porque você não ganha uma eleição num município só. É no estado. São 645 municípios, ele com certeza teve êxito em mais uns 200, 300, mas ele diz que ganhou a eleição como vereador da cidade. Tanto é que a irmã dele sagrou-se campeã aqui pelo trabalho. Isso. Beleza? Beleza. Ele fez uma parceria com o Dória. Ele fez mesmo, porque tanto é que ele está votando contra todos os funcionários, contra tudo. Então ele fez uma parceria. E as parcerias que fazemos, ela tem consequências boas, tem consequências ruins. Boas, por que eu quero dizer boas? Tudo que ele supostamente pede, diz que vem. Existe um rumor de que ele tem 30 milhões que vem até o final do ano, que foi pedido. Isso. Até agora, eu não vi esse dinheiro aqui. A promessa foi 80 milhões durante esse ano. 80 esse ano. Então isso aí tá aí que nem um umbigo de cobra. Eu não vi, não chegou. A outra situação é assim. Ontem foi feito algumas lives, né? E aí a gente sabe, por exemplo, chegou algumas viaturas da Defesa Civil. Beleza, legal. mérito. Aí ele fez algumas lives, e mais alguém fazendo live, sobre a questão, a Tito Temporim, Albino Figueiredo e outras ruas serão pavimentadas, tal, graças ao recurso, parceria, tal. O FUMEF é verba carimbada, ela já está prevista, proposta, desde 2018. O governador, que não é imbecil, né, ele é muito esperto, esse almofadinha. O que ele fez? Ele soltou agora, porque o ano que vem é eleição. E aí é que o povo tem que se atentar a isso. Eleição para presidente, governador, deputado federal, senador, deputado estadual. Então nós temos 5. Ele logo, o que ele fez? Segurou tudo, amarrou, soltou agora no final do ano. Ah, mas é porque ele é bonzinho? Não, ele tem que mandar. Tá no cronograma, entendeu? Ele já fez um monte de lambança. Fechou o hospital, fechou um monte de coisa, que eu vou falar lá na frente. Quanto à questão da segurança, é assim, o Rodrigo, com todo o respeito, ele é parlamentar agora, ele acabou de ganhar a eleição. É a primeira, ele não tem habilidade nem experiência. Mas também não tem a humildade de compor, de chegar, de chamar e de ver como é que trabalha. Você entendeu? E nós, independente de estarmos aqui, como eles acham que às vezes a gente pode ser, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, esses vereadores é tudo bosta. Você entendeu? Porque eu acho que é essa a expressão que eles devem usar no gabinete. Você entendeu? Cagando na cabeça de vereador. E eu não tô aqui para isso. Eu tô aqui para fazer um trabalho legítimo pela minha população. Então, e Deus me deu essa prerrogativa e a população consagrou. O que eu quero dizer nisso, que ele como deputado estadual, e agora, querendo sagrar-se deputado federal, quanto mais deputado estadual, tem uma verba razoável para mandar. Ele deve estar mandando verba para todas as cidades, como deve estar mandando para cá, né? E isso não nego. Tem feito esse trabalho? Tem. Só que a gente quer ver, né? Aonde está, qual é a verba que está vindo? A gente quer ver. Então, faça-se aí um apontamento, manda para a Câmara. Que aí a gente, com certeza, assim como a gente também sabe bater, a gente sabe elogiar. O que é certo, é certo. E aí, como deputado federal, melhor. Só que assim, já está conseguindo, ele acabou de sagrar campeão numa eleição estadual. Já está vendo coisa, alçar um voo maior. Parabéns para ele. Boa sorte que ele tenha, porque a gente sabe como é que funciona a política. Nem todo mundo que bate nas suas costas é seu amigo. Certo? Então, ele está achando, ele está com um grupo, que o grupo dele está descontente. A maioria do grupo está descontente. E a gente sabe, porque Jair, desculpa, a gente corre pelos bastidores, na Câmara, na Prefeitura, a gente não é trouxa. Eu tenho 56 anos e ele é garoto perto da gente. Mas assim, a gente tem experiência de sobra para poder ajudar. Mas já que ele não tem humildade,
Ele não tem humildade de ouvir os pares dele que tá lá? Imagino que... Entendeu? Então, não sou eu que vou ensinar ele, certo? Claro. Eu não vou ensinar o Papa a rezar a missa, certo? Não vou. Se ele ganhou a eleição, é o primeiro mandato dele, qual era a primeira prerrogativa? Sentar com os grupos na cidade, falar, gente, olha, é o seguinte, ganhei a eleição, quero vocês para compor, tal, não sei o quê. Não. Ele fez a reunião para tentar achar que a gente era imbecil, entendeu? Não, é assim e tal. E não tem, assim, a humildade. O que falta nele é humildade. Coisa que eu posso muito falar para você, ao contrário da prefeita. Ela, pelo menos, ela é humilde. A gente, às vezes, quando queria falar com ela, ela atende a gente. Não, eu já falei isso no programa, que ele é totalmente diferente. Então, aí é que tá, né? Os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. É isso aí. Então, eu quero deixar esse alerta, certo? Então, beleza. Quanto à questão da segurança, a prerrogativa não é nós quanto vereador, é ele como deputado. Por isso que a cobrança tem que ir. Só que aí eu tive esses dias, não posso falar, claro, porque eu não tive ainda a anuência da Polícia Militar. Mas hoje, Jair, não tem policiamento, as viaturas estão quase todas baixadas, os policiais que deviam estar nas periferias estão tudo fazendo policiamento a pé no centro. Mas não é no centro que a gente precisa nas encostas. É no Cambiri, no Margarida, no Quêmio, lá na Vila Jamil, é na Vila Santo Antônio, você entendeu? É praticamente na divisa com Poá. É aí que a gente precisa do policiamento, que não tem. Por quê? Porque hoje a forma como está sendo feita, né? As viaturas estão baixadas. Então ele, como deputado, é prerrogativa dele, de correr atrás. E aí a gente não vê. Ele está preocupado hoje em galgar espaço para 2022, mas para federal. É isso que eu ia perguntar. Só que, desculpa, não foi para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito, aí é um projeto pessoal. Desculpa. Não é um projeto para a população. E aí, com todo respeito, e ele está me vendo, e eu não estou sendo leviano, estou falando aqui a verdade. Se ele quiser me ouvir, que ouça. E eu tenho que cobrar ele até o dia 31 de dezembro de 2022. Porque eu votei nele. É isso aí. E o povo vota em mim e me cobra. Agora, voltando para a parte do hospital regional. Saúde. A saúde, você sabe que a nossa saúde está doente. A saúde está doente. Está péssima. Tanto na esfera municipal como na estadual. A esfera, no primeiro dia, nos primeiros dias de janeiro, nós tivemos com o doutor Cameu. Né? Que diga-se de passagem, que é um péssimo gestor. É um péssimo gestor. Nós tivemos lá, eu, Fábio Roberto de Souza, conversamos com ele e tal. Ele tentou passar, que não sei o que e tal. Tudo engoldo. Por quê? Esse hospital, né? E aí onde eu quero fazer referência à questão do Rodrigo. Ele tem brigado pelo hospital, parabéns. Tem brigado, e a gente não tira mérito dele. No tocante à parte da pediatria, que nem agora montaram agora a questão da psiquiatria, está tentando. Só que o grande problema hoje é que esse hospital, ele virou um cabide de emprego. Nossa. Você tá lá, você vê. Recentemente, a maioria dos funcionários são funcionários novos, que estão em estágio probatório. Tem funcionário lá que vai aplicar a injeção e não sabe nem, dá uma injeção de não sei o quê, pra dor. De quê? De anador? Entendeu? Então, o cara não sabe, tem muito. Ô, Jair, desculpa, eu tô 24 horas. Eu tô com um caso, que nem, por exemplo, inclusive eu quero aqui dar meu bom dia à dona Tereza e a Tatiana, a família do seu Cícero, né? Que o doutor Ricardo tá cuidando aí do caso, que foi um senhor que a família recebeu a notícia que tinha morrido, né? Entrou lá para fazer uma cirurgia, aí quando a família preparou toda a situação funeral, fúnebre, chegou lá, não era ele, era outro. Aí, aquilo deu um desgaste para a família ficou desestabilizada e tal. Beleza, aí pegamos o caso, né, estamos trabalhando isso. Aí, depois, 3 dias depois, 4 dias, né, doutor? O senhor Cícero veio a óbito, né? É uma tragédia. Aí temos o caso de um outro senhor também, que entrou, tem escara, ele chegou lá com uma doença, tá com uma escara de 80 milímetros no corpo, já foi 2 ou 3 vezes para Guarulhos, não consegue fazer a cirurgia, não consegue mexer, porque ele está com uma escara. A escara é um negócio que, enquanto não curar, não pode fazer cirurgia. Tá lá. Recentemente, uma amiga minha me ligou ontem, Tonho, meu sobrinho caiu de moto, levaram para o São Marcos. Levaram no domingo. Chegou lá, tá lá com fratura exposta. Aí eu falei, tá bom, você foi falar com alguém lá? Fui.
Eu falei, e aí? Não resolveram. Falei, vê se ele tá cadastrado no CROSS. Aí ela foi lá, não tá. Fala com a médica. Aí foi falar com a médica falou, olha, eu não posso fazer ainda porque tá muito cedo, tem que esperar. O cara tá lá. 4 ou 5 dias. Não fizeram ainda o cadastro. Aí ela me ligou, Tonho, e aí? Como é que eu faço? Falei, procura assistente social. Aí procura assistente social, olha, se não vê a autorização da médica, eu não consigo fazer. Beleza. Aí quando foi ontem, ela me ligou de novo. Tonho, não consegui falar com ninguém. Eu falei, faz um favor, vai lá na diretoria do hospital e fala com o doutor Cameu. Fala pra ele que foi o vereador Tonho que pediu pra procurar você, pra procurar ele. Aí ela foi lá. Aí a menina, depois de atender e tal, saboneteou ela, disse que ele não tava mais lá, aí atendeu. Aí quando falou, porque o nome da gente é tido como capeta aqui, né? Nossa. Eu, Roberto de Souza e o Fabinho, quando se fala assim, os caras ficam, né? Aí foi lá e fez o cadastro do garoto. Aí... Precisa disso. Tem que fazer o cadastro. Passou na frente de gente que tá lá 15, 20 dias. Não, é isso que eu tô falando. Aí eu pergunto pra você, isso é gestão? Não, é isso que eu tô falando, precisa disso. O cara chegou na Câmara, o presidente levou ele lá, a gente foi solícito, ouviu ele, o tempo todo enrolando, pedindo desculpa. Gestor não tem que pedir desculpa. Tem que trabalhar. Jair, eu fui secretário. Tomei porrada pra caramba aqui como secretário, mas tava ali honrando meu compromisso. Aí o cara é diretor de um hospital, que é um elefante branco, que tá aí, pessoal sangrando. A minha esposa, dia 2 de novembro, dia de finados, cheguei com a minha esposa em casa, ela caiu dentro do banheiro, foi socorrida. Teve que levar lá pra Franco da Rocha. Levei pra Franco da Rocha, porque a minha esposa ia ficar paralítica. Você entendeu? E outra coisa, os corredores do hospital, você passa, é um lapso de inferno. Sabe o que é o inferno? Eu sei, já fiz as pessoas deitadas, as pessoas no chão. Como é que pode isso? Que gestor é esse? É um cabide de emprego. E outra coisa, isso aí tem lastro de algum deputado, não é possível. Uma coisa que você falou, e a gente precisa dessa questão, que você disse o seguinte, que o governador do estado, ele é esperto, é eleição ano que vem, e aí ele segurou, tá soltando porque ele quer ser presidente da república agora. O que acontece em Ferraz é mais ou menos parecido, por quê? Vou dar um exemplo. O ano passado, nas eleições, tinha algumas coisas que precisavam acontecer. O Castelinho aqui em Ferraz, a prefeita fez uma live na época dizendo que tinha um dinheiro liberado na conta da prefeitura para terminar o castelo. Uma coisa. As casinhas da Vila São Paulo, em janeiro, a prefeita esteve lá para poder dizer que dezembro agora integraria as casinhas. Tá do mesmo jeito. Centro de convenções, agora que eles estão mexendo, e ela disse também na sua campanha que tiraria as grades no primeiro dia, no primeiro horário, ela fazia uma área de lazer para as crianças poder, agora que está começando a mexer lá. Nós vemos diversas situações que foram prometidas que esse ano não andou, e a justificativa é assim, o ano que vem vai fazer. Mas como você disse, o ano que vem é ano de eleição. As pessoas usam muito disso, vamos segurar, não vamos se preocupar muito com as pessoas, com o que as pessoas querem, porque se fazer agora as pessoas vão esquecer, vamos deixar para fazer tudo no ano da eleição. Essas questões todas que foram prometidas e esse ano não foi cumprida, vai ser ano que vem, na sua opinião, por conta de eleição? Jair, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas na vida da gente que a gente tem que ter habilidade. O que eu quero dizer com habilidade? Você, como gestor do Grupo Cenário, quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz, você vai ao toalete, você toma banho, você levanta, você chama o Lucas, o Rafael, tá tudo certo? Vamos sair daqui a pouco. Aí vem pra cá, você faz uma pauta do programa, você elabora quem é que você vai atender, você faz todo um script. Com certeza. E eu começo a fazer no dia antes, à noite. Beleza. O governo é a mesma coisa, meu amigo. O governo é como se você tivesse... Você tirou a palavra da minha boca antes de eu soltar. Planejamento. Você, como gestor, porque a prefeita hoje, ela é a gestora. A prefeita tem que fazer uma gestão. Chama todos os... Eu não vou ensinar Papa a rezar a missa aqui. Chama todo mundo, faz um cronograma de trabalho. O nego falava mal do Zé Biruta. Eu vou te dizer uma coisa. Esse cara era tão chato. Porque assim, ele tinha os caras, ele pegava, ele não saía por aí. Hoje tira um negócio daqui, amanhã tira lá, amanhã tira... Não. Executava com perfeição. O que dava pra fazer, beleza. O que não dava...
E hoje nós temos várias obras a serem executadas na cidade, mas nós não temos planejamento de realização, execução, cronograma de trabalho. Nós não temos nada. Eu falei isso ontem Não no temos. programa. Fizeram recentemente, inclusive o Roberto de Souza tem acompanhado, Rua Wesley de Abreu. Rua Wesley de Passei hoje Abreu no programa. tá lá. Tem um cronograma de realização. Parabéns. Faz anos que não tinha. Parabéns. Também não podemos ser tão crítico a ser a querer banalizar. Foi feito lá? Foi feito. Por que não terminou lá primeiro? Por que não terminou? Nós estamos chegando no mês de janeiro e chuva Vai vir. para todo lugar. Vai vir. Eu não vou falar nada do reservatório, porque a gente tem que aguardar. É isso aí. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter planejamento de execução. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E enquanto não tem planejamento de execução, quem paga? O povo. Que nem, por exemplo, eu tenho feito solicitações e o Nicolas, lógico, ele está vendo o que consegue fazer. Se você subir lá, por exemplo, ele andou fazendo várias limpezas em rios. Nós temos um problema lá, isso aí também é culpa da população. Porque lá nós temos também um pessoal que é difícil de se lidar. Certo. Os caras construíram a casa em cima do rio. Aí começa, inclusive eu tenho um amigo aqui que eu quero fazer referência a ele, agradecer, que é um cara, gente boa, tá sempre me ligando e tal, que é o Leandro, que você fez fazer a matéria lá no Rio. Ah, o Leandro. O Leandro. É, O Leandro, eu gosto pra caramba do Leandro. O Leandro jogou bola comigo, a gente foi criado lá. Aquela região, rua Lídia Ferraz de Araújo, João de Deus de Moraes, aquelas ruas ali, eu ando muito ali, eu sei como é que funciona. E aí, os caras construíram em cima. Eu já levei o Nicolas lá, ele falou, vereador, aqui a gente não consegue fazer a limpeza porque o pessoal fez aqui. Só que nós temos que achar uma solução. Por quê? Tá chegando as fortes chuvas agora de janeiro, de dezembro e janeiro, e eu já peguei chuva ali, que eu entrei e fiquei com água no pescoço, tirando gente alagada lá de dentro. Eu como vereador. A enchente de 2013, eu entrei dentro de casa lá, e eles sabem, a população da Margarida sabe. Então, o que eu falo com isso? Não é a questão. A gente falta, assim, um programa de planejamento. Que nem, por exemplo, você falou das obras. Ah, hoje vai fazer aqui o Castelinho. Ah, nós vamos começar não sei aonde. Ah, nós vamos fazer... Se planeja o começo, Tem que ter planejamento. Tudo na vida é planejamento. E outra coisa, o que você faz na sua vida privada, beleza, o dinheiro... Mas na vida pública é só o que o dinheiro permite. Então, não tem. E desculpa, quando a gente fala, a gente está falando para alertar. Eu não estou só aqui criticando. Eu estou dando aqui o meu aviso. E detalhe, eu volto a te dizer, um reino dividido jamais será, você entendeu? Seguro, não vai. E está acontecendo isso já. Então, essas coisas que a gente fala. Ó, deixa eu só dar um resultado final da enquete. E nós já vamos para as considerações do Tony. Aí ele vai falar ainda as questões que ele ainda não falou. Mas antes, a enquete de hoje, você é a favor ou contra as cotas raciais em universidades? E eu vou aproveitar depois já dar a minha opinião sobre isso. Número 1, sou a favor. Número 2, contra. Ficou dividido aqui, mas eu também votaria no número 1. Em último lugar, com 44%, 37 pessoas votaram. Ficou em último lugar. Número 2, que é contra. Pessoas são contra as cotas raciais. E, em primeiro lugar, com 56%, 48 pessoas votaram. No número 1, são a favor das cotas raciais. Se eu tivesse votado, coisa que eu nem votei, seria 49 pessoas. Né? Eu sou a favor das cotas e eu vou dar minha opinião e explicar por que eu sou a favor. Você também, né? Estamos seguindo junto aí. Eu vou falar uma coisa bem rápida. Apesar que na minha Eu acredito assim, para para resumir, por que eu sou a favor das cotas. Jair, você gostaria que essas cotas permanecessem o tempo todo? Não. Primeiramente. Eu acho que as cotas é equiparar o que foi tirado da gente por muitos e muitos anos. Nós temos pouco tempo para poder reverter essa situação.
100 anos, 100 e poucos anos aí, que o negro está podendo ter essa liberdade de construir. Quando deram alforria para o negro, não foi que deram alforria, mais terreno para construir, mais dinheiro, não. Deram a carta e nada mais. Enquanto os brancos, de lá para cá, eles vêm construindo patrimônios para deixar para os seus netos, para os seus filhos, o negro vem lutando para sobreviver. Então, só vai conseguir equiparar quando tiver negros na faculdade, formados, médicos, e aí as coisas vão começar a acontecer. Quando chegar a esse patamar, aí eu sou contra. Mas até esse momento eu sou a favor. Ô, Jair, eu queria pegar um gancho seu e dizer assim, o que acontece hoje? Às vezes as pessoas veem o que a gente é, né? Hoje o pessoal fala, pô, o cara é vereador, ganha bem e tal, mas o cara não sabe o que eu passei lá atrás. Eu já entreguei pão aqui em Ferraz, já fui eletricista, já fui pedreiro. Na década de 80, eu vou contar aqui um negócio que, assim, pra mim não é demérito, mas, assim, pra mim foi uma forma que eu entendi o que era o racismo. Eu, na década de 80, eu era office boy. Então, eu trabalhava em São Paulo, em uma das fábricas, nos escritórios da Olivetti, que naquela época, hoje é computador, naquela época quem tinha datilografia. E eu, minha mãe, graças a Deus, eu fiz um curso de datilografia aqui, e aí eu fui para São Paulo, fui ser office boy. E aquela época era assim, na empresa onde a gente ia, era 15 andares, 3 elevadores, um de serviço, um social e um outro de carga. E aí quando a gente chegava, eu aquela época novo, né, era molecão, meu sapato, minha roupa era bem, andava bem na pinta, enjoado. E as menininhas, eu chegava, né, office boy, conversava e tal. Quando eu chegava, e tava todo mundo conversava, só que aí o pessoal subia nos elevadores. E eu era obrigado a esperar o elevador de carga, porque eu não podia subir no elevador. Nossa, cara. Social. Meu Deus. Dá água, pega água lá. Top. Então, Jair, o que acontece? Tem coisas na vida da gente que não quem é passa demérito. Quem passa na pele. Não, eu sofri pra caramba. Preconceito. Eu aqui, quando eu vim pra cá, quando eu fui ser vereador, eu fui chamado de macaco. Eu era chamado de macaco aqui. É que hoje é diferente. Hoje as coisas mudou. Entendeu? Mas eu tô muito tranquilo. Hoje tenho um filho, 30 anos, minha esposa, minha família. E eu tô muito tranquilo. E eu consegui superar essas coisas. Coisa que não é fácil. Não é fácil superar, né, Antônio? Entendeu? Agora, aí você vê essas coisas É muito fácil pessoas de fora dizer que é muito mimimi, que é vitimismo, porque não tá na pele, né? Mesma coisa, né? Contar uma experiência que muita gente sabe. Hoje eu tenho o Grupo Cenário por causa de um preconceito que eu recebi numa empresa de comunicação que eu trabalhei. Sim. Só que assim, o dono, ele deixou de ter um ótimo funcionário que poderia fazer ele ficar ainda mais rico, mas ele teve preconceito de não me colocar na frente, nem como diretor ou gerente lá de um produto dele, porque eu era negro. Depois eu fiquei sabendo que o próprio meu gerente na época disse, enquanto você estiver aqui, você só vai ser vendedor, porque você vende muito bem e ele não quer você como gerente de nada, porque ele não quer um negro representando a empresa. O que eu fiz? Montei meu grupo Cenário, virei o concorrente e hoje supero o grupo dele aqui na nossa região. É triste porque a gente percebe que ainda nós vivemos num país preconceituoso. Hoje, Jair, nós mudamos muito hoje esse conceito. Obrigado. Então, o que eu quero dizer? Essas coisas, elas serviu para mim não como obstáculo. Com certeza, para Essas pedras, elas serviram para mim como superação. Para crescer. Entendeu? Eu aprendi uma coisa ao longo dos anos na polícia, que é assim, quando você tem os seus obstáculos na frente, ou você desvia, ou você transpõe. E eu aprendi a transpor. Hoje eu tenho 56 anos de idade, e assim, a minha vida nunca foi fácil. Eu vejo aqui hoje, você está com seus meninos aqui, e isso é muito importante. E aí vocês têm que dar valor. Vocês têm que dar valor, porque não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que pega a família para agregar, para trabalhar. Então isso é um exemplo a ser seguido e batido. Entendeu? A ser seguido e batido. Por quê? Porque não tem como. Não tem como. Por exemplo, hoje você está com seus filhos aqui, que estão estudando, que estão terminando o seu grau de faculdade, amanhã todos eles vão galgar um espaço. Eu agradeço a Deus, por exemplo, eu vim fazer minha faculdade agora, com 53 anos, perdão. 53 anos eu terminei. Nunca tive, Jair, eu era de uma família que a minha mãe ia trabalhar, e aí você não acredita. A minha mãe trazia o resto de comida, e a gente dava comida para os meus irmãos,
E eu ficava sem comer, eu comia na vizinhança, eu ia assistir televisão para comer. Então hoje eu vejo muita gente com mimimi, não sei o que, não sei o que. Só que assim, o pessoal não sabe o que eu já sofri, o que você sofreu, o que o doutor Ricardo, o que o Nelson, certo? O que o Roberto de Souza já sofreu, o que o Fábio já sofreu. Eu e o Fábio, nós somos criados num bairro que na época a água a gente pegava na mina. Não tinha poço, não tinha água encanada, não tinha luz. E aí, detalhe, eu saía de casa, eu entrava às 7 horas da manhã, na escola do Margaridinha, e o Fábio, nós íamos e estudávamos junto. Ele sentava de um lado e eu sentava do outro. Olha. Naquela carteira que era conjunta. E eu vou te dizer, a nossa professora, a dona Sueli, dona Rita Machieto, várias professoras que nós tivemos. Aí eu levava o pão, a minha mãe às vezes comprava lá um pão adormecido, e aí com ovo ela fazia pra gente levar. O que a gente fazia? A gente rachava o pão, nós dois, porque ele também não tinha. A mãe e o pai tinha família muito grande. E detalhe, nós tínhamos uma cumplicidade muito grande. Eu tinha um irmão, uma irmã, que mamava, porque a minha mãe ela ganhava, neném, tinha que ir trabalhar. Quem cuidava? Era eu. Era eu que cuidava. E aí o que eu fazia? Eu ia estudar, entrava às 7, 9 horas era o recreio, era das 9, quem daquela época sabe disso, das 9 até as 9h30 era o recreio, era recreio. Aí dava o sinal, e aí eu falava pra ele, Fábio, eu tô indo em casa. Eu pulava o muro da escola, eu rodava mais ou menos 1.300 metros que eu ia. Chegava lá, esquentava uma madeira, bicho, coitada da minha irmã, ela que tá vendo eu hoje, deve estar revoltada comigo. Eu colocava o leite quente na boca dela, porque eu tinha que dar mamar pra ela. Aí eu dava mamar pra ela, com a chuquinha, colocava a chuquinha lá, colocava ela lá, e ficava meu outro irmão, finado Pachá, que eu tive, e voltava. Chegava lá, pulava o muro, e aí eu tinha que ficar escondido pra diretora não ver, ninguém ver pra poder entrar. Porque se ela visse, eu ia pro castigo. Diretoria. Aí o Fabinho era meu cúmplice, porque o Fabinho ele ficava lá e ele ficava assim, vem. Por quê? Porque olha, eu não sabia dessa as diretoras, porque assim, batia o sinal, e aí ou você entrava pra sala ou ficava ali rodeando. O que eles faziam? Entrava direto na sala. E aí o Fabinho ficava olhando quando vinha a professora. Por quê? Porque se eu chegasse depois da professora, eu ia pro castigo. Tá certo. Então era isso aí, é isso aí. Cada história, né? A gente não... Eu nem imaginava. Jair, eu já sofri muito. Aquela Margarida lá conheço de ponta a ponta. Ferraz eu conheço de ponta a ponta. Tudo certo. Tonho, quero agradecer de verdade a sua vinda. Estou muito feliz. Eu acho que foi um programa bastante produtivo. Os números mostram aí. Quantos compartilhamentos, Lucas? Estamos com 270 compartilhamentos. Quase 300 compartilhamentos orgânicos. E é claro que assim, ó. Todos os dias o programa dobra de audiência. Todos os dias. Hoje eu tenho certeza que vai triplicar. Por quê? Nesse horário tem muita gente trabalhando. Mas quando ele chega na hora do almoço e chega em casa à noite, eles vão direto assistir o Bom Dia Cenário. Tonho, muito obrigado, né, por sua vinda. Nas suas considerações, falar aquilo que você não falou. Fique à vontade. Jair, quero agradecer muito a Deus pela oportunidade, agradecer você de mais uma vez estar aqui. Me perdoe por esse tempo todo não poder estar, né? Porque existe coisas, depois que eu passei dos 50, eu aprendi uma coisa. Tudo a seu tempo. Tudo tem que ter seu tempo, você não pode ser afoito. Ao longo de todos os meus anos, eu sempre fui afoito, eu sempre fui. Aí eu comecei a ter uma noção de que quando você faz as coisas com afoito, você ou atropela ou você se dá mal. Então eu estou aprendendo muita coisa, né? Quero agradecer a todos aí que realmente prestigiaram, a minha esposa que está vendo, né? O Roberto de Souza, acabei de falar com ele aqui, Fabinho, o vereador e meu amigo sempre Silas, né? Todo o meu grupo, o pessoal da Vila Santa Margarida. A gente sabe que eu tenho uma quantidade de pessoas que são pessoas humildes, né? Pessoas que dependem da gente no parlamento para poder brigar por elas. Dizer a você que a gente acabei de receber aqui, inclusive, um pedido. Tonho, faça uma moção de aplauso pelo Grupo Cenário, pelo trabalho realizado. E com certeza nós vamos fazer, né? Vamos fazer agora esse ano, mas o ano que vem, se Deus quiser, porque nós temos agora acho que mais 2 ou 3 sessões, não dá tempo. Mas com certeza você será homenageado também. Obrigado. Quero dizer que assim, continue com o seu trabalho. Tem coisas na vida da gente, a gente costuma dizer, e o Juraci, eu quero lembrar bem dele, o Juraci falava um negócio que é verdade.
jabuti em árvore, ou é enchente ou é mão de gente. É verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem coisas na vida da gente que você tem que ter cautela. Porque quando você pega alguma coisa e coloca ela fora do lugar ou em algum ponto, alguém está vendo. Alguém tá vendo, é verdade. Alguém está vendo. Então, continue com o seu trabalho. A gente Né? aprende Você muito. não vai agradar a todos, é igual eu. Não vai. Eu não estou aqui para agradar, você entendeu? Porque nem Cristo agradou, desceu aqui, morreu por todos, foi crucificado. Foi crucificado. Ele veio aqui, deu o sangue dele por todos nós e foi crucificado. Não sou eu, um mero mortal, você, que vai agradar todo mundo. Mas se a gente fizer a nossa parte, a população que está em casa fizer a parte dela, as coisas mudam. Ferraz hoje não é uma Ferraz como antigamente. Ferraz mudou. Não posso dizer hoje que Ferraz é uma cidade miserável e pobre. Tem as suas situações. Tem as favelas, tem as... que a gente fala favela, Comunidade. vou falar, o pessoal fala comunidade, mas para mim é sempre o mesmo termo. Por quê? Porque eu vim de Faz lá, parte. eu conheço, entendeu? Faz parte da minha vida. Então, o que a gente tem que fazer? Tá errado? Procura o vereador, liga, cobra o seu vereador. Não adianta você votar, agora eu vou falar com você, eleitor. Não adianta você votar no seu vereador e deixar ele lá sentado, né? Sentado. Cobre o seu vereador. Cobra. Porque eu sou cobrado. Eu, 24 horas. Eu não tenho, às vezes, espaço e tempo para minha família. Mas eu sou cobrado. E eu sei como é que é o seu trabalho aqui também. Então, eu acho que é isso. Eu quero aqui, e tenho certeza, a partir do momento que você fizer o convite, o vereador Roberto, o vereador Fabinho, outros vereadores Já fiz o também convite, eles ficaram de vista. vão fazer aqui. Eles têm muito para contribuir com o seu Tenho programa, certeza, não tenho dúvida. entendeu? São pessoas boas. A gente costuma dizer que assim, o Roberto eu trato ele, assim, eu chamo ele de ogro. Ele é um ogro, mas é um cara que assim, de um coração dócil, firme. O Fabinho também tem suas peculiaridades. verdade. É o pastor, o pessoal fala, mas assim, é um cara também que tem um coração também diferenciado. E assim, a gente está aqui para somar, Jair. Eu não estou aqui por ser oposição, por bater, não. Eu estou aqui para mostrar para a prefeita que existe coisas que se ela der atenção àquilo que nós estamos falando na Câmara, ela não vai pagar o preço lá na frente. Tá certo. Eu quero Tá? agradecer. Agradecer vocês, doutor Ricardo, a Débora, agradecer os meninos, parabéns pelo trabalho que vocês exercem aqui. Deus continue abençoando vocês, a minha família. Amém. E tamo aí. Muito obrigado, Tom. Fico muito feliz com as suas palavras. A vida é isso, como você acabou de dizer. Que você, lá atrás você era de uma maneira, afoito. O tempo foi passando, você foi aprendendo, melhorando. Isso não é diferente comigo. Errei muito lá atrás, inclusive, enquanto jornalista, quando você começa uma coisa, você é muito afoito, você não sabe como faz, você dá muita cabeçada, como foi dito, mas o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai aprendendo o poder que tem o jornalismo sério. Isso eu não troco por nada. E muitos sabem do que eu estou falando, não preciso falar aqui. Hoje é prova disso, que hoje eu não troco essa seriedade do programa, de levar a verdade, de ouvir as pessoas, de ser a voz do povo, de estar retratando o que sofre a periferia por nada. Tem coisa que eu não negocio, eu estou falando ao vivo. Tem coisa que eu não sento para negociar, que é a verdade com o povo. Então a gente vai melhorando. Nem sempre foi assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque a vida é sempre um aprendizado e a gente vai sempre aprendendo um pouco mais. O meu maior orgulho, meus filhos sabem disso, o Rafael, o Lucas está aqui, eu já conversei com eles recentemente sobre algumas questões, e eu sempre falo com eles o seguinte: a verdade é o caminho mais curto. Sempre. Jair, vou só pontuar uma coisa para você. Quanto mais as pessoas falam uma mentira sua, você fala duas verdades sobre a questão deles. É isso aí. Você falou tudo. Então, quero agradecer de verdade. Claro que eu vou ficar muito feliz com essa honraria, Tonho, tá partindo de você falar publicamente, né, dessa moção aí desse homenagem ao Grupo Cenário. Lá atrás, de abraço. Lá atrás, eu vou ser bem sincero, eu não vou tocar nome de um vereador que também teve essa mesma ideia, mas ele recebeu pressão lá na Câmara. Né, porque outros vereadores que, como foi dito, né, não comunga porque não estou agradando todo mundo, deu uma barrada. Ele foi sutil, não me falou que foi isso, mas eu entendi, esfriou a situação.
E a gente não vive para ser homenageado, e sim para falar a verdade. Mas a gente fica muito feliz quando algo acontece, reconhecendo o trabalho que a gente faz, que não é um trabalho fácil de você falar a verdade. Não é. Mas eu tenho um Deus, né, no nosso caminho, Ele que sustenta tudo isso, é Ele que está dando condições para a gente estar formando nossos filhos, as coisas se realizando. As pessoas às vezes veem algumas postagens que eu faço, não é para engrandecer, mas é para provar que o meu Deus, Ele não abandona. Porque a gente está pautado na verdade.